Oi, oi, gente, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, também pelas redes sociais do Parlamento Caxiense. Na manhã de hoje, são 5 matérias que devem ser votadas por aqui. Eu vou destacar uma delas para vocês, que é uma moção de repúdio ao assédio sexual sofrido pelas atletas do time de futebol feminino do América, lá do estado de Minas Gerais. Isso teria ocorrido em uma partida contra as gurias do Juventude. Quem teria feito falas de baixo calão seria um auxiliar da arbitragem. Esse jogo foi no dia 22 de março, lá na cidade de Bento Gonçalves. Muito complicado e triste essa situação, né? Então, a moção de repúdio vai ser votada na manhã de hoje. Nós temos dois vereadores inscritos para o grande expediente de hoje, o vereador Bortola e o vereador Juliano Valim. A gente super deixa o convite para que vocês acompanhem todas essas discussões que sempre passam por aqui, pela Casa Legislativa. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia, uma ótima sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da Resolução 1164/A, de 8 de março de 2023, que é assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carenato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malmo. Vereadores da 19ª Legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Stella Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Bortola e Juliano Valim. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Quero saudar aqui a presença do Major Diego Socol, comandante do 4º BP Choque, e do Júlio Aito, presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar e Corpo de Bombeiro. Registrar aqui mais uma vez o nosso sentimento pelo passamento do soldado Nazário, homem da segurança que tombou, né, em sua atuação, cada vez que um servidor público, um servidor da segurança é atacado, é agredido, é morto, a sociedade toda que perde. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito, para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Vereador Bortola com a palavra. Peço a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente agradecer a presença de todos os policiais militares, familiares, do nosso grande amigo Galvão, aqui nesse plenário, e fazer um voto de congratulações pelo dia de ontem, em especial aos palestrantes Cláudia Comim, Ivonete Gaik, André Argento Stefenon, Miriam Constante, Flávio Dias, Sensei Mauro Fagundes, Milena Antunes e Paola Rodrigues, pelo excelente evento que tivemos da Frente Parlamentar, vereadora Daiane Melo, da conscientização dos autistas e portadores de doenças raras. Foi um seminário muito bacana, onde tivemos a participação, dado o devido extenso horário, mas a participação de diversas pessoas em diversos horários do dia de ontem, e foi um evento que, com certeza, engrandece e vai continuar engrandecendo cada vez mais essa pauta tão importante que é das pessoas com transtorno espectro autista e pessoas com doenças raras. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria aqui de fazer um voto de congratulações. Ontem foi lançado esse livro Comunicadores da Serra Gaúcha, então voto de congratulações a Ari Serra Gaúcha, que fez uma obra incrível, que traz um pouco da trajetória de 155 comunicadores aqui da região, que receberam ao longo dos anos o troféu Ari Serra Gaúcha.
Vânia Marta Espeiorim, Juliana Bevilacqua. Vânia, nossa colega aqui, servidora da casa, parabéns. Elas que são hoje presidente e vice da ARI, né, terminando o seu mandato. A Odinha também, que ontem ajudou na organização de um evento lindo no Recreio da Juventude, ontem à noite. A quem também participou da revisão do livro, Juliana Reck, o Wagner Espeiorim, o Júlio Soares aqui com a foto da capa, o Juliano Flores. Enfim, a todos os colegas jornalistas, comunicadores que participam. Eu tenho a alegria de estar aqui nesse livro, contando também um pouco da trajetória. Parabéns. Que obra, que registro histórico, que importante a gente conhecer um pouco mais da história dos nossos colegas. Parabéns, Vânia, parabéns, Juliana. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, vocês que nos assistem aqui, gostaria de fazer um voto de congratulações pelo seminário realizado ontem da Frente Parlamentar do Autismo e Doenças Raras. Ontem nós tivemos o seminário do autismo, então dando visibilidade àquelas pessoas que não têm voz. Parabenizar aqui o vereador Bortola por ter proposto a todos os membros da Frente Parlamentar. Ontem foi um dia de muito aprendizado. Para aqueles que não conhecem a respeito do autismo, está muito presente na nossa sociedade. Hoje, cerca de 8 a 10% das crianças são autistas. Nós temos alguns adultos também, e nós temos que aprender a lidar. E ontem, o que uma advogada falou a respeito disso, que estes jovens estarão no mercado de trabalho lá na frente. Então, nós devemos investir e cuidar deles para que lá na frente sejam adultos que vão poder ajudar e contribuir com a nossa sociedade como um todo. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas, os colegas que nos prestigiam aqui na sessão, no plenário hoje, parabéns, vereador Bortola, pela proposição, né, os familiares do colega Galvão também que estão aqui presentes, né. Ontem também já nos manifestamos sobre o passamento do nosso colega, infelizmente morto em serviço, né, mas hoje eu também, infelizmente, a semana tem sido pesada, trágica, né, pelo passamento do senhor Pedro Genésio Almeida da Silva, o Genésio, né. Então, nos despedimos do Genésio, figura marcante no cenário esportivo de Caxias do Sul, campeão de fisiculturismo por diversas vezes. Genésio dedicou décadas à academia física, onde com humildade e dedicação incentivou gerações a seguirem pelo caminho do esporte e da superação. Nossos sentimentos à família, então, e à família física. Né? E quero parabenizar hoje também a irmã da nossa assessora, a doutora Paula Paglioli, né, pela passagem do seu aniversário. Mulher de talento, determinação e múltiplas conquistas, tanto na vida profissional quanto nas quadras, onde brilha como jogadora e campeã de beach tênis. Né? Desejamos, então, muita saúde, alegria e sucesso em todos os seus caminhos e que sua energia continue inspirando todos a seu redor. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Encerrada as pequenas comunicações. Passemos à ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. De acordo com o nosso regimento interno, solicito pelo artigo 118, inversão de pauta quanto ao projeto de lei número 206/2024, contido no processo 257, ano 2024. Pois não, vereador. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Aldonei vota sim, vereador Cristiano vota sim, vereador Cláudio Libardi vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edson da Rosa vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb vota sim. Vereador Daniel Santos, como vota? Voto sim, senhor presidente. Vereador Pedro Voto Rodrigues sim, vota presidente. sim. Vereador Daniel Santos vota sim. Vereador... Isso aí, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A inversão de pauta foi aprovada por unanimidade, com ausência do vereador, com representação do vereador Juliano Valim. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 206/2024, contido no projeto 257/2024, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz,
que denomina via pública do loteamento Alto das Graças 1, bairro Nossa Senhora das Graças, com o nome de Rua Potiguara Galvão Ribas. Relatora, a vereadora Andressa Marques. Com a palavra a relatora para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente. Referente ao processo número 257/2024, projeto de lei número 206/2024, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Parecer número 79/2025, favorável. Parecer favorável ao processo número 257/2024, contendo o projeto de lei número 216/224. Recebe essa comissão, para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria do vereador Alexandre Prestes Bortoluz, que denomina via pública municipal do loteamento Alto das Graças 1, bairro Nossa Senhora das Graças, com o nome de Rua Potiguara Galvão Ribas. Processo vem instruído com histórico, abaixo-assinado, mapa de localização, certidão de óbito e certidões judiciais negativas. Baixado, a Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sob o número 520728, no bairro Nossa Senhora das Graças, regularizada pela Instrução Normativa 01 de 2007, com o nome de Rua Potiguara Galvão Ribas, consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixado à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela legalidade do projeto de lei número 206/2024. Ante ao exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo número 257/2024, contendo o projeto de lei número 206/2024. Caxias do Sul, 12 de março de 2025. 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Documento assinado eletronicamente pelo vereador Wagner Petrini, presidente, pela vereadora Andressa Campanheiro Marques, relatoria, pelo vereador Caleb Becker Garbim e pelo vereador Edson da Rosa. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, Da vereador Bortola, da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que eu faço questão, nesse momento simbólico e especial, de saudar aqui o Júlio Aito, presidente da Banff, o Major Socol, do 4º BP Choque, o Capitão Moura, do 12º Batalhão de Polícia Militar, todo o efetivo, em especial quem está do Batalhão de Aviação, do 12º, do CRPO e do 4º BP Choque, mas mais em especial os familiares e amigos que estão aqui presentes. Eu vou passar a leitura da exposição de motivos que eu julgo ser importante, bem resumido por tudo que o Galvão fez, por todos nós, mas a exposição de motivos que compõem o processo do projeto de lei. Potiguara Galvão Ribas, filho de Ilceu de Oliveira Ribas e Maria Eli Galvão Ribas, nasceu em 3 de março de 1984 na cidade de Santo Ângelo. O soldado Galvão ingressou na Brigada Militar no ano de 2008, na cidade de Porto Alegre, e após a conclusão do curso básico de formação policial militar, escolheu servir na cidade de Caxias do Sul, no 12º BPM. Em 2001, casou-se com Luana Perim Maica Ribas, e desse casamento nasceu seu filho Matias Maica Ribas. Trabalhou no policiamento extensivo, atuando nas companhias do 12º Batalhão, Pelotão de Operações Especiais, Patrulha Ônibus, 2ª Companhia de Policiamento do Parque Cinquentenário, Agência Local de Inteligência no 12, Agência Regional de Inteligência no CRPO Serra. No dia 1º de maio de 2019, foi cedido à Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, a Banff, dos servidores de nível médio da Brigada Militar e Bombeiros Militares, onde ocupou o cargo de vice-presidente da Regional Caxias do Sul até o mês de abril de 2023. Nesse mesmo ano, após eleições, tornou-se presidente estadual da Banff, cargo que ocupou até 30 de dezembro, quando ocorreu seu trágico falecimento, em uma ocorrência de incêndio na empresa Multifogos em Caxias do Sul. No período em que atuou como agente de segurança pública, sempre entregou o máximo de si, contribuindo com a sociedade, o que faz digno dessa justa homenagem. Por todo o exposto, esperamos a acolhida do plenário ao presente projeto de lei no sentido de sua aprovação.
Toda homenagem para um homem, para uma mulher que dedica, ou coloca sua vida em prol da segurança pública, coloca sua vida em risco para defender a sociedade, em especial a sociedade gaúcha, e mais especial ainda a sociedade caxiense, ou melhor dizendo, generalizando, em prol da vida alheia, é sempre uma justa e bela homenagem. O soldado Galvão não perdeu a vida em combate, foi uma vítima de uma fatalidade. Mas eu preciso usar esse momento e o pouco espaço que me tem para relembrar os irmãos de farda que partiram recentemente de forma cruel e covarde. Com certeza que é homenagem para o nosso querido Galvão, mas tenho certeza absoluta que onde quer que ele esteja, ele me autoriza a citar o nome dos nossos guerreiros brigadianos que partiram recentemente. O sargento Fabiano, na ocorrência do aeroporto, e o soldado Nazário, 2 dias atrás. Quando morre um brigadiano, um policial, um guarda, um bombeiro, toda a sociedade morre junto. A segurança pública perde uma importante peça da engrenagem. A sociedade perde um defensor. Mas, especialmente, uma mãe perde um filho. Um pai perde um filho. Uma esposa perde o marido. Um filho perde o seu pai. Sim, senhoras e senhores, cada um dos heróis de farda tem uma família que espera diuturnamente que voltem para sua casa com vida, bem, clamando a Deus para que nada de mal lhes aconteça. Sobre o nosso homenageado de hoje, essa justa homenagem que, infelizmente, o soldado Galvão precocemente perdeu a vida nessa fatalidade que eu citei anteriormente. E aqui eu já citei um pouco do histórico do Galvão, e eu conheci o Galvão, acho que já fazem uns 15 anos atrás, onde que eu estava na Secretaria Municipal do Urbanismo. Foi minha primeira função pública e trabalhamos em conjunto nas operações. Já concluo, presidente. Trabalhamos em conjunto nas operações e foi um momento que eu criei um vínculo e uma amizade com o soldado Galvão. Então, agradecer imensamente a família que veio de longe para prestigiar esse momento, a esposa, o filho, os colegas policiais militares, os amigos, a todos. A gente sabe do sofrimento, da perda e da dor, e no dia de ontem, pela manhã, presidente, infelizmente, nós não pudemos estar lá porque estávamos em sessão, mas os senhores estavam num velório de um colega dos senhores. Da mesma forma, quando foi com o ocorrido com o Galvão. É difícil de citar todas as palavras que nós gostaríamos de citar e falar, até porque o espaço de tempo é muito curto, mas, no momento oportuno, também vou pedir a palavra e vou continuar sobre esse assunto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Da tribuna, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, você que nos assiste, vou tentar não alterar o meu tom de voz. No entanto, eu fico muito triste em vir mais uma vez falar a respeito de uma morte de um policial, de um agente de segurança. Eu, como capitão do Exército Brasileiro, fiz um juramento de sacrificar minha vida em prol da nossa pátria. E os policiais militares fizeram este mesmo juramento em sacrificar a sua vida em prol da pátria. Nós temos hoje aqui no Jornal Pioneiro, e aqui eu faço uma crítica, olha o tamanho que vale a vida de um policial. Olha o tamanho da vida de um policial.
5 centímetros por 5 centímetros no Jornal Pioneiro, na capa. É isso que vale a vida de um policial? Nós tivemos 4 mortes de policiais defendendo a nossa sociedade. E aqui, eu parabenizo o vereador Bortola por estar fazendo essa justa homenagem. Cada policial é um herói. Cada militar é um herói. No ano de 2023, nós tivemos 460 mortes de policiais no Brasil. Em 2024, 760 mortes. Não é natural morrer um policial. Não é natural. Ontem, nós não tivemos uma manifestação, a não ser aqui, todos os militares que estavam lá no seu momento de luto, eu, o vereador Cristiano Becker, aqui na Câmara de Vereadores falando. A cidade não parou. Morreu um policial. Um sonho acabou. Tem água aí? Eu estava no dia do falecimento do Sargento Fabiano. Eu estava lá naquele aeroporto. E aqui, eu digo a vocês, eu fui lá me apresentar, eu estava de férias em Caxias do Sul, eu fui lá me apresentar, porque eu não queria que aqueles canalhas, daqueles bandidos, fossem embora. Porque eles executaram um policial militar. Executaram. A partir do momento que você entra para criminalidade, você sabe das consequências. E nós, como Estado, estamos aqui para garantir as leis. E se você vai contra as leis, arque com as consequências. E naquele dia, o Sargento Fabiano foi executado. E essa aqui é uma justa homenagem ao soldado Galvão, que deu a sua vida em prol da proteção de um local que estava sendo incendiado. E a família, os pais, eu sei que é difícil, e eu não gostaria de apenas entregar uma bandeira para a família, mas isso aqui vai ficar marcado na história de que este militar deu a sua vida. E aqui eu falo aos meus colegas, nós não queremos que mais policiais sejam mortos. Você que está aí na sua casa, quando vê um policial, não fale assim para o seu filho, se você não se comportar, eu vou te entregar para a polícia. Nunca mais fale isso. Fale para o seu filho, está aqui o nosso herói, o nosso protetor. Vá lá e cumprimente ele, deseje um bom dia para ele, porque ele está ali para sacrificar a vida dele em prol de você. Ele nem lhe conhece, ele nem sabe o seu nome, mas ele vai dar a vida dele para lhe proteger. E foi assim que o soldado Galvão fez, foi assim que o Maximiliano fez, que o Nazário fez, que o Fabiano fez. E tantos outros que já se foram. O mínimo que nós, como legisladores aqui, para concluir, senhor presidente, o mínimo que nós, como legisladores, é fazer essa justa homenagem. Essa homenagem é muito importante para a comunidade policial. Vereador Ramon, tinha suspendido a sessão, caiu a sessão, retornando, o senhor tem seu tempo garantido. Tivemos um problema, segue o orador com a palavra, vereador Ramon Teles. Que bom, agora eu não vou aparecer chorando nas câmeras, que bom. Vamos voltar então aqui. Tenho meu tempo todo restituído? Ah, tá. Então eu saí chorando. Peço que tire essa parte, que eu estou chorando. Eu não estou chorando de tristeza, é de indignação com a morte de mais um policial. E ontem eu peço desculpas a todos os policiais que eu não estava no cortejo. E eu falei para o meu gabinete, nós não podemos deixar isso acontecer. O mínimo é estar lá. O mínimo é, nesse momento de despedida, estar lá para dar aquele abraço aos meus colegas, tantos amigos que eu tenho na Polícia Militar, tantos familiares
que eu guardo no peito e eu levo como irmão. Assim como o Major Sokol aqui, eu nem o conhecia, mas por ser militar, eu levo como irmão. E é esse o sentimento que nós, militares, temos um com o outro. Nós nem nos conhecemos, a partir do momento que vestimos a mesma farda, nós somos irmãos. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Da tribuna, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente. Som. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, também comunidade caxiense que nos assiste e acompanha aqui nesta manhã, nesta oportunidade. Eu quero apenas fazer uma retificação. Acredito que o capitão Ramon estava tanto quanto emocionado, mas lembrá-lo que vários vereadores se manifestaram na manhã de ontem na sessão com relação à morte, inclusive eu, com relação à morte do soldado Nazário, né? Nós falamos sobre a morte do soldado e falamos sobre o esfaqueamento da professora, inclusive na minha manifestação aqui de declaração de líder, me referi justamente ao fato de que enquanto nós não falarmos em redução de maioridade penal, não adianta a gente ficar fazendo discurso só em homenagem, nós temos que mexer no cerne da questão. Porque o policial é a última barreira, o policial é a última divisa, é a fronteira com o mal. Então, a cada vez que um soldado é atacado, seja ele soldado da Polícia Militar, soldado da Guarda Municipal, da Polícia Civil, Polícia Federal, polícias rodoviárias, pouco importa, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, nós estamos atacando o Estado. E o Estado está sendo representado por esta pessoa que ali está, e a sociedade está sendo atacada. Então, acho que é importante consignar isso e, novamente, aqui reiterar o que foi dito pelo capitão Ramon sobre o fato de que a sociedade se acostumou a, infelizmente, ver soldados tombando no campo de batalha. Se nós formos analisar, em menos de um ano, este é o 4º soldado que perde a sua vida na nossa cidade. Matéria de hoje, Jornal Pioneiro. Tivemos o Sargento Fabiano, no caso que aconteceu lá no aeroporto. Tivemos depois também os 2 soldados do 4º PP Choque, que está representado pelo Major Sokol e demais colegas de farda. E também tivemos, no triste episódio de ontem, ou melhor, dia 1º de abril, o soldado Nazário. E esta homenagem, colega Bortola, é justa com toda certeza ao soldado Galvão neste momento, né? Haja visto toda a contribuição dele dentro da Polícia Militar, em especial dentro da Banff. Eu lembro que durante as enchentes nós tivemos o privilégio de atender a Banff lá em Novo Hamburgo, por meio do Sargento Funk, amigo pessoal também que nos procurou durante esse período para atender família de policiais que estavam lá em Novo Hamburgo, naquele entorno, sofrendo durante um período triste da nossa história. Também o amigo Sangalete, que eu vejo aqui na tribuna, que também foi muito útil durante esse período das enchentes, nos auxiliando. Fica aqui também a minha saudação ao senhor e a todos aqueles que se envolveram neste momento triste da nossa história. E, de novo, esse momento precisa ser de reflexão da nossa parte. Não adianta a gente apenas emitir nota em imprensa, matéria em jornal, matéria em portal, até nomearmos rua, vereador Bortola. Tudo isso é importante. Mas a gente precisa tocar em algo mais profundo. A gente tem que trabalhar na legislação, falar em redução de maioridade penal, temos que falar em detector de metais em portas de escolas municipais da nossa cidade, temos que falar em chamamento de guardas municipais para reforçar a segurança dentro das escolas municipais do nosso município. E como já foi dito aqui, uma mudança de cultura, de entender que o policial é um aliado, o policial não é um inimigo, o policial não é alguém que quer o mal da sociedade. Ser policial não tem a ver com partido político, ser policial tem a ver com posicionamento diante da sociedade, é uma missão de vida. O senhor ontem mencionou, e eu lembro que o senhor se emocionou profundamente aqui, Tenente Cristiano Becker, né? Teve que se recompor ali, porque se emocionou falar da situação que aconteceu ontem, e o senhor disse algo muito importante. Por mais que o juramento diga que, se necessário for, com sacrifício da própria vida, a gente não espera isso. Embora depois que vista a farda se torne membro de uma corporação, mas antes disso é membro de uma família. É esposo, é esposa, é pai, é mãe, é filho, é neto de alguém. Então, eu acho que nós temos que deixar isso registrado aqui, prestando as nossas homenagens, mas que isso nos leve a uma profunda reflexão. Valorização da categoria, valorização daquilo que é feito pela sociedade, de maneira independente de partido, apartidária, apolítico. O policial está ali para servir a sociedade e tem feito muito bem, um trabalho muito bem feito aqui na nossa cidade. E aproveito, inclusive, também, colega Bortola, para nós, mais uma vez aqui, provocarmos Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando Geral da Brigada Militar, com relação à necessidade de viaturas para o nosso batalhão aqui. Tanto o senhor quanto eu já estivemos, como outros vereadores aqui estiveram em reunião com
o Coronel Fernandes com relação a isso, e o que ele pede para todo mundo que vai lá é isso. Precisamos embarcar os 100 policiais que vieram para Caxias do Sul. Precisamos embarcar os 100 policiais que vieram para Caxias do Sul. Então, fica aqui novamente o nosso apelo, o nosso pedido, que isso chegue até o Comando Geral, isso chegue até ao Secretário de Segurança Pública, para que nós tenhamos a possibilidade de embarcar os policiais que diariamente estão sacrificando a sua vida, diuturnamente estão sacrificando a sua vida em favor da proteção da sociedade. Novamente, a nossa gratidão aos senhores que estão aqui representando, são uma fração de todos os milhares de policiais militares, de brigadianos desse estado do Rio Grande do Sul em especial, e a família também do soldado Galvão, e a todos aqueles que estão prestigiando este momento aqui nessa manhã. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Passo os trabalhos ao primeiro vice-presidente, o vereador Petrini. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Obrigado. Primeiro, queria saudar o vereador Alexandre Bortoluz pela proposição. A Câmara já foi atacada várias vezes pela proposição de nome de ruas, e é uma forma de valorizar pessoas que contribuíram para a nossa sociedade, para a nossa cidade, e também para dar dignidade às pessoas que moram numa rua, muitas vezes que não é nomeada. Saúdo também os familiares, né? Esposa, os pais, o filho. Não é natural, né, que pais enterrem seus filhos, mas, enfim, são os desígnios da vida. Eu recebi o Galvão aqui e quero destacar a coragem pela atuação dele na Banff, né, ter esse compromisso corporativo. E quando o Galvão veio conversar comigo, junto com um soldado e uma soldada da Brigada Militar, me relatavam questões corporativas da Brigada. Então, além da atuação, né, no campo, além da atuação no dia a dia, o soldado Galvão tinha esse compromisso em melhorar as condições de trabalho dos seus pares. E eu quero dizer, eu sou servidor público, assim como os colegas da Brigada Militar, sou da educação e não da segurança. Mas, para mim, pensar em segurança pública passa inicialmente pela valorização dos senhores e das senhoras. Que é impossível nós ampliarmos, melhorarmos a segurança pública enquanto os praças ainda vivem num país, especialmente nas polícias militares, em que, do ponto de vista do salário, do cuidado, dos equipamentos, a gente percebe vários problemas. Nós temos que falar da saúde mental. Falava com o Galvão aquele dia do alto índice de homens e mulheres da segurança pública com problemas na sua saúde mental, decorrentes do exercício da função de trabalho. E nós precisamos falar disso também. Porque, do contrário, nós pensamos nos temas macro da segurança pública enquanto nós pecamos da base. E eu sou parceiro para isso, né? Nós, o meu partido, em reiteradas posições, destaca, e talvez por isso que, à época, o soldado Galvão nos procurou, conversamos e fiquei muito consternado à época do seu passamento. O vereador Ramon me antecedeu aqui na tribuna, e talvez pela emoção, né, não lembrou que ontem vários vereadores, essa casa se consternou pelo passamento do soldado Nazário, meu xará, que deixa a esposa grávida e com um filho pequeno. E eu quero dizer aqui, Major Sokol, que eu deixo essa casa à disposição. Ontem nós recebemos muitas professoras e professores, que por pouco ontem nós não teríamos dois sofrimentos para a cidade, que era enterrar um soldado e enterrar uma professora. E que é muito emblemático essa situação que a gente vive, quando um soldado é morto e uma professora quase padece do mesmo sofrimento. Eu coloco a casa à disposição. Ontem, eu sei que vocês estavam no féretro, né, dando apoio à família e nas ruas da cidade, mas essa casa não desvaloriza os policiais ou valoriza mais outra classe. Não, eu, enquanto presidente citou, os vereadores todos estavam absolutamente consternados, os professores e professoras,
E eu concluo minha fala dizendo só que fiquei muito triste. Li uma postagem de um cargo de confiança da atual gestão que fazia exatamente essa relação em detrimento, que se valoriza demais os professores e que não se valoriza os policiais. Péssimo, inclusive no horário de trabalho. Vou enviar essa postagem ao prefeito Adiló, porque o que nós não precisamos é divisão entre essas categorias. Os policiais e os servidores públicos da segurança pública precisam ter condições. Vocês, quando se aposentarem, vão ter desconto na sua aposentadoria, pelo que foi votado pelo atual governo. Isso é forma de desvalorizar os policiais e não valorizar a segurança pública, bem como os guardas municipais. Então, se é para nós falarmos de segurança pública, vamos começar pela base e não fazer esse maniqueísmo. Repassarei ao prefeito Adiló e cobrarei posicionamento, porque o CC tem que estar trabalhando e não fazendo divisão, mas parabenizo o vereador Bortola e que bom que a gente pode homenagear o soldado Galvão pela sua atuação, pela defesa da segurança pública e dos direitos dos homens e das mulheres do setor da segurança. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao vereador presidente Lucas Carenhato. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, demais autoridades, senhoras e senhores, muito bom dia. Quero parabenizar o vereador Bortola pela proposição dessa homenagem, dessa justa e merecida homenagem. Quero dizer que me somo ao compromisso com os nossos servidores e com as nossas autoridades. Eu que tenho 3 filhos, ontem já citei aqui, uma filha professora, a outra está em processo, né, está estudando-se ainda, não é formada. E criei meus filhos sempre ensinando que a autoridade é para respeitar. Que um policial, uma vez o meu pequeno chegou em casa, o meu guri, e ele não queria mais ir para a escola porque assustaram ele na sala de aula com a polícia. E aí eu tive que ir lá na escola, lá no Érico Veríssimo, para conversar com o professor para ver o que tinha acontecido, porque eu nunca assustei meus filhos com a polícia. Sempre o contrário, sempre disse que a polícia é amigo, ela cuida, ela protege. E sobre os professores e as professoras também. Hoje está muito... Se tem aí hoje muito uma questão ideológica, que falo muito, mas eu sempre digo para meus filhos, respeite dentro da sala de aula. Se você discorda de alguma coisa, você tem meios e viés legais para fazer esse protesto, mas não é ali que tu vai desrespeitar o professor. Ali ele é a autoridade máxima. Eu, há 40 anos atrás, quando eu ingressei na escola, lá no interior, no município de Espumoso, eu ainda sou do tempo que a professora usava uma régua assim desse tamanho e vinha do lado. E nunca tomei, graças a Deus, nunca precisou tomar uma reguada nos dedos. Mas se aprontasse, levava nos dedos. E ai daquele que chegasse em casa e o pai ficasse sabendo que tomou, porque daí apanhava de novo, porque a autoridade, professor, é para respeitar. Então, eu quero parabenizar, quero dar as boas-vindas às autoridades, aos familiares, também me solidarizo, né, por esse acontecido que aconteceu com a nossa professora e com esse soldado que tombou em trabalho, né? E dizer que estamos à disposição, nosso gabinete, para que nós puder somar a essa classe tão importante. Vou lhe pedir uma parte, da vereador. nossa cidade. Sim, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, cumprimentar o vereador Alexandre Bortoluz pela propositura, cumprimentar os familiares. Mas eu queria cumprimentar especialmente o meu colega, que muito me ensinou na faculdade, Ariel. É um prazer estar contigo. Eu sempre fui um cara muito aberto a ouvir a experiência dos outros e não tenho proximidade com a Polícia Militar, como tive proximidade com o Ariel quando fazia faculdade. Ele me explicava muito de qual era o trabalho dele e eu tenho muito respeito pela polícia, muito por que eu ouvi de ti, Ariel. Então, obrigado por ter vindo a esse plenário. Tenho certeza que tu é um servidor exemplar da Polícia Militar e que orgulha o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Pedro. Dispõe. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Pedro. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom dia à mesa, bom dia, colegas, bom dia quem nos acompanha aqui em casa. Acho que esse tema é um tema muito importante, um debate importante para fazer que não vem ao caso agora, no sentido de que nós temos pouco tempo e, nesse momento, a gente está
na figura do Galvão, né, homenageando de forma geral todos os policiais. Mas eu queria parabenizar, então, o vereador Bortola por essa proposta. Eu acho que isso, de certa forma, a gente faz a homenagem a né? Deu algum problema? Não. Apenas um, que perdeu sua vida, mas a gente sabe o quanto isso acontece diariamente. Não só aqui em Caxias, mas no país inteiro. Mas esse debate tem que ser feito de forma aprofundada, no sentido que, sim, a brigada, os policiais precisam de melhores condições de trabalho. É necessário mais pessoas atuando. Ontem nós conversávamos com o prefeito, ali a comissão de diretores, as escolas pedindo as patrulhas escolares, e não tem. São poucos efetivos, e não só aqui, no país inteiro. Então, quem está trabalhando tem que se desdobrar em vários para conseguir dar conta de tudo que acontece numa cidade, né? Especialmente numa cidade como Caxias. É necessário também que tenha atendimento. Eu digo assim, eu como professora, as professoras estão sujeitas a uma série de coisas nas escolas, em qualquer escola e por qualquer aluno. Porque a sociedade está violenta, existe uma cultura de banalizar a violência. Mas o problema maior é da saúde mental. E eu acredito que para as forças de segurança pública também há muito problema de saúde mental. Vereador, está com problema a transmissão? É porque eu não enxergo aqui, fiquei em dúvida. Então, nós temos problemas de saúde mental em todas as áreas do serviço público, mas eu ressalto aqui, além da saúde, da educação, da assistência, a área da segurança. E, para isso, é necessário atendimento de todas as formas para esses profissionais que estão constantemente se vendo com situações que muitas vezes não conseguem resolver. É isso que nós, servidores públicos de todas as categorias, muitas vezes sentimos. E é isso que faz com que as condições de trabalho sejam ainda piores. Então, eu acho que existe, há uns 2 anos, se eu não me engano, teve um seminário na Assembleia Legislativa que debateu muito as condições da brigada aqui no Estado e as necessidades para melhorar essa situação. Então, com certeza, esse é um debate necessário. A minha solidariedade a todas essas pessoas da Força da Segurança que acabam muito jovem, né? A maioria deles jovem. Olha esse, dia 2 dias atrás, 27 anos, um menino, né, perdendo sua vida no trabalho ou mesmo fora dele. Então, vereador Bortola, parabéns por esta denominação, né? Com certeza a rua que é no bairro Nossa Senhora das Graças, Potiguara Galvão Ribas, vai lembrar este combatente, este agente da Força de Segurança, mas vários outros que perdem a sua vida muito jovem defendendo a população. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esta justa homenagem proposta pelo vereador Bortoluz ao soldado Galvão, a qual eu me somo também, me solidarizo, me propicia e me dá a oportunidade, já que não estive ontem na casa, em razão de estar numa representação em Brasília, de me solidarizar, então, com todos os amigos da Brigada. Mais adiante teremos a oportunidade, no espaço do Grande Expediente, falar sobre as questões relativas à educação. Mas dizer, amigo Sokol, que eu sou do tempo ainda do Pedro e Paulo, né? Das duplas de PM, Pedro e Paulo, lá no bairro Cruzeiro, né? E que quando eles passavam na rua, a gurizada se antenava, né? O pessoal nas bodegas meio bêbado também, né? Então, era um respeito extraordinário, Cristiano.
E me solidarizo contigo também, que é o nosso representante aqui nessa casa da Brigada Militar. Dizer que, lamentavelmente, com o tempo, situações como a que aconteceu com o soldado Galvão, que estava lá provavelmente fazendo um bico para poder aumentar seu salário, né? Provavelmente está lá fazendo uma atividade extra para poder aumentar seu salário, né? E teve essa fatalidade. Acontecem, estão acontecendo, e de fato isso, vereadora Rose, deixa essa corporação, deixa esses policiais no desamparo. E eu falava que eu fui a Brasília, né? Então, comparados os salários dos policiais militares de Brasília com os aqui do Rio Grande do Sul, é uma diferença que vai ao dobro, provavelmente, né? Me falam lá em salários de mais de 15 mil reais para soldado, né? Então, vejo o tratamento diferenciado que acontece por esse Brasil e as situações, né, que isso implica, né, do ponto de vista da sobrevivência, da dedicação, né, que todo soldado, quando ele sai do quartel, ele está colocando a sua vida em risco. Então, isso me propiciou, então, manifestar essa minha solidariedade aos amigos da Brigada, dizer que, com o advento do vereador Rodrigues, das facções, do crime organizado, lamentavelmente, a autoridade policial perdeu muito. E qualquer guri vai para o enfrentamento. Né? Sai com a pistola na mão, com 38 na mão, né? E vamos discutir a questão da maioridade penal, mas pega a situação de ontem, a gurizada tinha 15 anos. 15 anos, né? Pelo que se colocou lá. Então, eu acho que é um debate que se tem que fazer de forma séria, tá? Continuar lutando, né, para que as nossas corporações tenham efetivamente condições de trabalho, melhores salários e que, acima de tudo, haja uma ação forte do Estado contra o crime organizado. O crime organizado, que hoje dispõe de armamento pesado, né, para o enfrentamento, que às vezes os nossos policiais militares não dispõem, né? Então bota o peito e a coragem aí. Foi o episódio aqui do assalto aqui no aeroporto, né, com a morte de mais um policial lá. Então essas questões todas aí que eu acho que é papel nosso, sem dúvida nenhuma, discutirmos, né? E torcer que a gente não tenha que ficar aqui apresentando nome de rua para ficar homenageando, né, nossos heróis que tombam, né, do ponto de vista da defesa da sociedade como um todo. Mas cumprimentos aos familiares do Galvão e minha solidariedade eterna aí aos policiais e amigos da Brigada Militar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Bom dia, presidente, demais colegas, todos os policiais que estão aqui e familiares também. Começando pelo 4º Batalhão de Choque, gostaria de parabenizar o comando aí, o Major Sokol, agora comandante do 4º Batalhão de Choque, já me recebia muito bem lá na 1ª Companhia, sempre foi muito atuante, sempre recebeu a sociedade, sempre ouviu todo mundo. Então, aqui vai meus parabéns. E também aos policiais militares que estão na ponta da lança, porque eu costumo elogiar muito a polícia americana e dos Estados Unidos. Só que ser policial lá é muito fácil, mas ser policial nesse país aqui é bem difícil, onde vocês não têm amparo jurídico, onde vocês não têm um plano de carreira, como, por exemplo, Santa Catarina, que é aqui perto, eu nem vou longe em Brasília, mas eu vou a Santa Catarina. Aqui vocês já têm estrutura, já tem uma farda bonita, agora já tem viatura, já tem equipamento, já tem arma. Eu fui lá no 4º Batalhão, eu vi. O que a gente precisa aqui é salário digno para vocês, para arriscarem a vida de vocês. E eu gosto da meritocracia. Então, nada mais justo que um bom plano de carreira. Contem comigo, em 2026 isso vai mudar, vai ser a prioridade nossa, é bater num plano de carreira para vocês. A gente não vai parar enquanto não mudar isso, daqui em diante. Queria dizer que tem uma frase que me marcou em um episódio aqui no país, que foi 3 dias que o Estado, as cidades, ficaram sem polícia, lá no Espírito Santo. 3 dias apenas, foram 62 mortes. E aí um comandante deu uma entrevista e ele falou: polícia, a presença mais incômoda, mas a ausência mais sentida. Virou um caos nesses 3 dias. E se
a sociedade não conseguiu entender o que a polícia representa nesses 3 dias, não vai conseguir entender mais. Mas aqui, eu e o vereador Caleb atacamos ontem onde está a raiz do problema, que é a bandidolatria que foi criada e imposta nesses últimos anos aqui no país, mas a gente vem mudando isso através da cultura e a gente vai mudar. Um trabalho de formiguinha não é para mim, e aqui eu não falo como vereador, falo como um pai, que graças a vocês não estão deixando a panela de pressão estourar aqui na metrópole da Serra Gaúcha, que é Caxias do Sul. Que se não fosse vocês, eu sei o que viraria aqui com o crescimento das facções. Então, vocês estão segurando isso e sobra sempre para a polícia. E também aqui meu elogio não vai só para o 4º Batalhão de Choque, mas também para a polícia convencional. O boné branco, que sai de manhã, não sabe se a primeira ocorrência vai ser uma Maria da Penha, se vai ser uma perturbação de sossego ou vai acabar no aeroporto, como foi no caso do soldado Fabiano. Então, aqui a polícia como um todo faz um excelente trabalho aqui no Estado. O meu avô foi policial militar junto com o pai do vereador Cristiano aqui, então eu tenho muito orgulho dessa cidade e do que o 12º Batalhão e também o 4º Batalhão de Choque representam, não só para Caxias, mas para a Serra Gaúcha como um todo e como um belo exemplo. E aqui, parabenizar também a família do soldado Galvão. Meu primeiro contato com ele foi em 2019, quando eu estava trabalhando para o deputado federal Bibo Nunes, e lá em 2019 fui muito bem recebido lá na Banff, que a gente estava vendo a questão de estrutura e conseguir uma emenda. Então, aqui vai meus parabéns para vocês. O senhor também estava lá, me recebeu. Meus parabéns por sempre estar mantendo esse contato com a sociedade, é muito importante. Isso está acima de qualquer coisa. O que a gente, como sociedade, espera é esse contato com a polícia. E daqui para frente, vocês esperem, como o vereador, nosso presidente Lucas falou, contem com a Câmara de Vereadores para o que der e vier aqui. A gente está para auxiliar vocês. A nossa função, a minha função de entrar na política é tentar atrapalhar menos o trabalho de vocês e da sociedade. Eu acho que o político, só não atrapalhando, já ajuda muito, em não ficar intervindo e tentando atrapalhar vocês, como vinha ocorrendo, né, nos últimos anos, na minha opinião. Então, eu estou aqui para ajudar, ser mais um braço aqui da Polícia Militar. Às vezes a gente pode errar em alguma coisa, mas eu estou aqui. Se precisarem fazer alguma crítica ou coisa assim, podem vir no gabinete também, mas contem comigo, parabéns. A gente, nessa vida, só deixa 2 coisas quando a gente vai embora: os nossos ossos e o nosso legado. E os policiais militares têm o costume de deixar um legado. Como o soldado Lourenço, que era colega de vocês e grande amigo meu, deixou. Agora tem o corredor lá dos Elmos, né, com o nome dele. Eu acredito que fica um legado, e parabenizar a família e todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, vereador Tenente Cristiano Becker. Senhor presidente, muito rapidamente, apesar da homenagem ser... deveríamos ficar falando aqui de segurança pública o dia todo, né? Mas eu quero parabenizar o Bortola pela proposição, né, a qual eu também estava idealizando lá antes de estar na Câmara de Vereadores no ano passado. Ainda parabéns, Bortola, né, parabéns aos colegas também. Né, o senhor é um eterno defensor da segurança pública e buscador de recursos para nós mantermos a segurança pública aqui na nossa cidade. Né. Sobre o Galvão, né, também é momento de emoção, eu digo por quê. Dia 30 de dezembro de 2023, eu fui um dos primeiros a chegar no local da ocorrência. Eu estava secretário de Segurança, aqui de Caxias do Sul. Foi o momento em que encontramos o Galvão. Né? Então, a gente tem uma passagem na segurança pública e os colegas lá não tinha como não se emocionar, porque era um irmão de farda que estava sob os escombros. Galvão, camarada de coragem, com liderança, sempre defensor em defesa dos nossos policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares, que é o qual agora a Banff tem visto a separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Galvão com a trajetória incansável, então, por esses direitos. Eu não tenho muito o que falar, visto que o Galvão era um irmão, né, estava à frente da Banff estadual, à época, né? Friso, só para correção, eu fui lá, eu cheguei logo em seguida lá, ele não estava trabalhando naquele momento, ele estava fazendo um churrasco com os amigos. E aconteceu o acidente, aquele fatal acidente. Então eu quero só nesse momento prestar uma continência mais respeitosa à família e à família brigadiana. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cristiano Becker. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Presidente, quero, em nome do nosso colega Cristiano, segundo dia, né, Cristiano, que o senhor se emociona, né, em virtude de colegas do senhor. É triste falar isso. Saudar todos os teus colegas aqui da polícia, dos bombeiros, a família, e do Socol, do Silvano, que está aqui presente, né, Tenente Silvano, o Paulo Antônio da Silva, representando os bombeiros aqui também, seus colegas, o Galvão. E a última vez que eu falei bastante tempo com ele foi na inauguração da nova estrutura do prédio do Hospital Virvi Ramos. Ele estava lá feliz e conversamos por muito tempo as ambições dele, né, junto à corporação, em promover a qualidade, né, para os servidores dos bombeiros, da polícia militar, porque a Banff, além de ser uma entidade que defende o dia a dia, né, a vida dos policiais, dos bombeiros, ele também promove momentos de lazer, de convívio entre todos. E ele tinha muitos sonhos, a gente conversou muito aquele dia, e foi pouco tempo depois dessa fatalidade. Então eu lembro assim, enquanto os colegas estão falando aqui, eu lembro a gente conversando, nós ficamos quase 1 hora ali conversando. Ontem eu fiz uma fala sobre a questão da segurança pública. Vereador Frisso, para mim... Me permite uma parte? Já lhe concedo, vereador. Para mim, não importa se a pessoa é policial ou se a pessoa é uma professora. Todos são pessoas e todos merecem viver. E ninguém merece morrer, principalmente no ambiente de trabalho, como foi o caso do policial ontem, o Galvão, que estava numa confraternização, mas veio a óbito. E eu não preciso ser policial, vereadora Andressa, para defender o policial. Como capitão aposentado aqui do nosso parlamento, né, que diz que foi o único. Não, todo mundo pode ser defensor da vida. E vereador Cristiano, não é pela página do jornal que a gente vai medir a importância da vida de uma pessoa, mas sim pelo que ela fez em vida. E o Galvão deixou muitas marcas, e que eu sei, esse plenário aqui está cheio de colegas, né? É justamente pela memória afetiva, o que ele deixou, né, para a família e também para a Banff. Mas, vereador Eloy, eu fico pensando, né, e ontem eu vendo pelos meios de comunicação os colegas fazendo aquela homenagem. Eu tenho um primo que veio de Santana do Livramento nessa nova turma agora, e ele está 20 e poucos anos, um rapaz. Eu fico pensando, né, eu fiquei bem na minha... A família tendo que chegar com um caixão ali na sua residência, fazer um enterro. Normalmente, tu vem para visitar. Esse meu primo vai quase toda semana para Livramento visitar os pais. Imagina os familiares receberem um caixão de uma pessoa que estava em trabalho, de um jovem com toda a vida pela frente, 20 e poucos anos. Então, infelizmente, a gente tem perdido pessoas jovens, pessoas de qualidade, né? E muitas delas, a grande maioria, no seu momento de trabalho. Então, nós precisamos rever isso. Policiais que são vítimas do suicídio. Os professores estão se suicidando. Como pouco tempo atrás, vocês fizeram também o funeral de um colega de vocês que cometeu suicídio, como uma professora que cometeu suicídio dentro de uma sala de aula. Então, nós temos que tratar a saúde mental dos nossos servidores, que estão exaustos, estão trabalhando sob pressão psicológica. E não é uma brincadeira. Só porque estão com uma arma, estão com uma farda, não sofrem também com problemas de saúde mental. Então, nós temos que investir na saúde mental dos nossos profissionais que estão no dia a dia lidando com pessoas, com vidas. Sua parte, vereador. Vereador, se você me permite me desculpar com os familiares aqui do nosso homenageado. Vereador Cristiano, confesso que eu li o histórico e a minha dedução lógica foi essa, né? Eu tive um grande amigo que estava fazendo segurança num supermercado e levou um tiro na orelha, né? Então, eu sei que isso, do ponto de vista do
da questão organizacional é proibida, né? Mas os soldados são obrigados a fazer isso, o salário é baixo, tem que sobreviver, tem filho para pagar estudo, tem dificuldades, né, do ponto de vista da sobrevivência. Então, isso é perfeitamente compreensível, então faço esse registro. Obrigado, vereador Cristiano. Meus desculpas aos familiares. Hein? Obrigado, vereador, mas a sua fala é pertinente. É a mesma coisa um professor tem que trabalhar 3 turnos, 60 horas por semana para sobreviver, e um policial, para sobreviver com o salário que tem que trabalhar 3 turnos, sábado e domingo, não tem convivência com a família, com os amigos, e acabam fazendo isso. E a saúde mental acaba sendo prejudicada. Então, por isso que são temas que a gente precisa falar muito, e aqui é o local de se discutir também a questão da saúde mental dos trabalhadores, né, da área da saúde, da educação e principalmente da segurança pública. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal do Capitão Socorro, comandante, né, pessoal da Brigada Militar, os familiares. Eu apenas quero dizer que me solidarizo com o acontecido. Me solidarizo muito, sei o quanto isso é difícil, o quanto é duro. E queria dizer, com palavras bem tranquilas e bem simples, né, que me solidarizo muito mais ainda com toda a Brigada Militar, BP Shop, todos os militares que fazem a nossa segurança. Porque a gente olhar no passado, que nem o vereador Frisso falou, a gente fica com o coração estreito. Por quê? Porque entra governo e sai governo, entra governo e sai governo. E acredito que nesse momento aqui seja um ápice, né? Onde a gente com muita tristeza vê um governo que cada vez mais tira o poder da polícia e entrega na mão dos bandidos. Hoje, se o policial executar uma função um pouco mais forte para impor a segurança para o cidadão de bem, é capaz dele perder a farda e ir preso e o bandido sair dando risada. Hoje a gente vê o policial arriscar a pele, como esse nosso querido que nos deixou, né? Arriscar a pele para prender o bandido, para defender pessoas que ele nem conhece, levar esse bandido até a delegacia, na frente do delegado, vereador Bortola, parabéns pelo seu trabalho, levar na frente do delegado e o bandido sair antes que o policial. Essa é a realidade do nosso país. Essa é a vergonha que eu tenho de ser brasileiro nesse momento aqui, não que eu tenha tido. Pretendo voltar a ser orgulhoso de ser brasileiro, mas hoje tenho vergonha. Por esse motivo. Por ver que a justiça está sendo pisada, que o que é certo se tornou errado. Eu falei numa entrevista uma vez que eu tenho mais de 50 anos, mas que no Brasil de hoje, todos que têm mais de 50 anos deveriam morrer. Por quê? Porque tudo o que nós aprendemos do pai, da mãe, do nono, da nona, na escola, dos nossos queridos professores, toda aquela educação maravilhosa que a gente aprendeu, sabendo o que era certo e o que era errado, hoje não serve mais. Tudo aquilo que nós aprendemos que era certo e errado, hoje é ao contrário. Por isso que pessoas como eu e da minha idade se sentem perdidas na sociedade de hoje. A gente não sabe mais como se comportar. Porque o bandido tem razão, a gente não. O bandido tem razão, o policial não. Hoje querem encher os policiais de câmeras, para quê? Para protegê-lo? Não, não é para protegê-lo. É para proteger o bandido. Para que o policial não possa gritar com ele, não possa impor autoridade, não possa dar um sacoalhão se precisa, não possa segurá-lo com força para podê-lo prender, porque senão ele é processado. Esse é o governo que nós temos, que dá todos os direitos para tudo que não presta e tira todos os direitos das pessoas que são de bem e principalmente daqueles que dão a vida por nós, como o seu familiar. Isso nos envergonha. Me envergonha estar nessa cadeira, num momento que o nosso país está passando.
Mas nós, vereador Iago, vereador Bortola e tantos outros que tem aqui, que eu sei que são todos de bem, né? Nós ainda continuamos, porque temos esperança. Que ali na frente, aquilo que nós aprendemos do nono, da nona, do pai e da mãe, e daqueles professores maravilhosos que de vez em quando nos puxavam a orelha, que de vez em quando nos davam uma reguada nos dedos porque a gente tinha errado, eles fizeram homens e mulheres como nós somos hoje. Honestos, trabalhadores e justos. E não hoje, que o aluno chega na escola e esfaqueia a professora. Chegamos ao fim dos tempos. Ou tenhamos daqui para frente um governo que olha pelo que é certo e não mais pelo que é errado, e não importa por que é errado. É errado e pronto. Ou a gente vai perecer. Me solidarizo com a família e com os militares. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar o voto, Declara presidente. voto, vereador Bortola. Senhor presidente, como eu falei antes, nosso tempo é um pouco escasso para essa pauta tão importante, mas aqui eu quero complementar o meu discurso também, saudar o efetivo que também está aí, misturado no povo do Corpo de Bombeiro Militar, e agora, em especial, o Osnei, que está no 4º RPMON, né? Que também faz parte de Caxias do Sul, uma parte do 4º RPMON. Saudar aqui também e dizer da importância desse momento, e quando escuto a fala de todos dos vereadores que me antecederam, a gente entende que todos os discursos foram essenciais e tem razão. E quem fazia isso muito bem, com propriedade, defendia a corporação, em especial os brigadianos, era o Galvão. Por estar à frente da Regional Caxias do Sul, por estar à frente, no último momento, da Banff estadual, que lutava por plano de carreira, que lutava por questão salarial, que lutava pela questão estrutural da Banff ou da própria corporação, que brigava diuturnamente pelos colegas. E por incrível que pareça, pós-falecimento ele vai continuar auxiliando. Porque no período, no ano passado, quando eu tive a oportunidade, eu tinha 3 nomes de rua separados, 3 nomes de pessoas para denominar uma rua. Um deles, obviamente, era o Galvão. E eu digo, vamos visitar essas ruas, falei para a minha assessoria. Vamos lá, a primeira rua que nós visitamos, batemos em algumas casas, poucas casas tem na rua. Nos deparamos com a soldado Catiele, que está aqui. Que mora junto com o Ariel. E aquilo foi um sinal divino que diz, não existe outro nome a não ser o do Galvão para a gente nomear. Demorou, Catiele, demorou, a gente sabe. Mas a gente sabe também do auxílio que vai dar e da importância para a comunidade, em especial para vocês, que estavam lutando tanto pela nomeação dessa rua, mas agora mais ainda com a aprovação dos vereadores, e obviamente eu vou votar sim, presidente, agora mais ainda por ser com o nome do nosso eterno presidente estadual da Banff, Galvão. Seria isso, presidente, eu voto sim. Obrigado. Com a palavra em declaração de voto, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, declaração de voto, por óbvio, votarei favorável, porque, e saudando aqui o Mike Alfa Juliet Sokol, saúdo todos os militares da ativa que estão aqui, e citando o Potiguara Galvão Ribas, Serra Delta, soldado que está sendo lembrado, saúdo toda a corporação, os familiares que estão aqui, porque sempre que uma rua é nominada por uma pessoa, e vereador Bortoluz, parabéns pela sua proposição, porque, no mínimo, a importância que a pessoa tem, nós vimos aqui nesse plenário, que suscita um monte de assuntos que trazem a vida da pessoa. No seu anonimato, pelo seu conhecimento, me socorri aqui do nosso representante da Brigada Militar, Cristiano, eu não tinha essa afinidade com o Galvão, e ele me disse que ele estava na Banff. Era uma pessoa que lutava pelos direitos da sua corporação, e por um acidente, às vezes, essas fatalidades elas acontecem,
a vida das pessoas é elevada. Enfim, queria me solidarizar. O presidente Lucas já disse que muitas vezes essa Câmara de Vereadores ela tem o seu desgaste porque nominamos rua, mas aí é que evidencia a importância de uma pessoa que, não no seu anonimato, mas na sua representatividade, ela torna Caxias cada vez mais importante porque é constituída por essas histórias que aqui foram colocadas. Nesse caso do Galvão, em especial, retrata a necessidade, principalmente, de nós olharmos por uma corporação tão importante que nós vimos agora com o soldado Lucas, que ontem teve várias manifestações... Para declarar voto, senhor presidente. De todo o plenário. O Galvão, ele foi... Galvão, perdão, obrigado pela correção aqui, vereador Cristiano. O Lucas ontem foi quando esses limites são transgredidos, é que a sociedade se dá por conta da importância de quem a faz no cotidiano e no seu dia a dia. Então, votarei favorável, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, aqui fazer uma retificação. Então, a todos os parlamentares que se manifestaram ontem, é um momento que a gente tem que se manifestar, tem que falar, não pode deixar acontecer e é só mais um. Nós temos que nos posicionar e o mínimo que nós, como parlamentares, é a voz. O mínimo nosso é falar sobre o assunto. E aqui, agradecer pela vinda dos pais que vieram de longe, cerca de 500 quilômetros. Então, não é irrelevante o nome de rua, né? A gente vê a família fazendo uma viagem tão longínqua para vir aqui comparecer. Aqui os colegas da corporação, colegas da Banff, todos aqueles que conheciam o soldado Galvão. Eu não tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo, porque eu estava servindo a pátria a 5.600 quilômetros daqui, não estava aqui em Caxias do Sul, mas pelo que eu tenho ouvido, era uma excelente pessoa, um excelente militar, um excelente marido, um excelente pai e um excelente filho. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra em declaração de voto, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. É um tema importantíssimo que a gente vem discutindo nessa semana, especialmente ontem e hoje, e gostaria de saudar por isso aqui a família que se encontra presente, a corporação também, e apresentar algumas preocupações, né, sobre esse tema. Assim. Primeiro, deixar uma sugestão aos colegas, que o vereador Bortola, o vereador Iago, porque até comentava aqui com o vereador Eloy sobre quantas perdas de policiais nós tivemos nesse ano. Então, de nós pensarmos e olharmos para isso, quantos trabalhadores nós tivemos que acabaram morrendo no trabalho, que eu acho isso cruel, né? E as motivações que levaram a isso. Eu estava lendo, porque sabia da pauta de hoje, e vi que no Brasil, e o vereador Rafael Bueno falou sobre isso, a principal motivação de morte dos policiais, sim, vereador Rafael, é o suicídio. Mais do que as ruas. Então, o que está acontecendo, vereador Fantinel? E aí eu concordo com o senhor, no sentido de quais valores nós vamos deixar. Então, se os valores do passado não servem mais e os valores do presente ainda estão sendo construídos, como nós, que somos parlamentares, vamos construir valores de respeito na sociedade? E se ontem nós tivemos aqui na nossa cidade uma professora que quase veio a óbito e mais um policial que faleceu, quer dizer que a nossa sociedade está em crise, que nós não respeitamos mais a autoridade, que isso não existe mais para as pessoas de uma forma ou de outra. E aí, quando isso acontece, nós precisamos de um alerta, sim. E aí nós colocamos os policiais de linha de frente de um sistema falido, né, que nós precisamos discutir urgentemente, porque senão todos os dias a gente vai vir para cá lamentar a morte de policiais, e eu particularmente não quero ver nenhum policial, obviamente, morrendo no seu trabalho.
né? Acho que precisam ser valorizados, respeitados, ter condições de trabalho, e acho que a sociedade precisa respeitar as corporações, porque assim a gente vai manter, né, uma certa organização e ordem entre nós. Então, para finalizar, senhor presidente, obviamente votaria favorável, e deixo a sugestão para os colegas para a gente olhar para os números que falam dos trabalhadores da segurança pública na nossa cidade, para a gente ver o que está acontecendo nos últimos tempos, que a gente tem vindo aqui lamentar tantas mortes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em declaração de voto, vereadora Marisol. Obrigada, presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui hoje, em especial a família do Galvão, todos os colegas. De uma maneira muito rápida, uma declaração de voto, obviamente, favorável a esse momento. E quero fazer uma referência, assim, como jornalista, eu tive a oportunidade de conhecer o Galvão e outros, né, tantos integrantes da ABANF, e a gente, enquanto jornalista, a gente sempre busca, nós estamos aqui com o comandante Socol, sabe disso, porque eu entrevistei muitas vezes ao longo da profissão, a gente busca fontes, a gente busca pessoas que são referências nos assuntos quando a gente precisa entender um pouco mais sobre eles, e quando a gente precisa da confiança e da credibilidade. Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje, a partir dessa proposição do vereador Bortola, a quem eu parabenizo, justamente valorizando e reconhecendo alguém que era uma referência naquilo a que ele se dedicava a fazer, que era defender os direitos, né, dos seus e ter a forma mais correta, com credibilidade de fazer isso. Então, parabéns, vereador Bortola, pela possibilidade que o senhor nos dá, como parlamentares hoje, de prestar essa homenagem a partir de um nome de rua, que é algo que vai ser eternizado, como um agradecimento da nossa cidade, muito mais do que dos seus colegas e familiares, mas um agradecimento de Caxias do Sul, e eu tenho certeza que do estado todo, a um trabalho sempre muito sério, muito comprometido, e com tudo aquilo que ele sempre acreditou, os seus valores, os seus princípios, né? A família que está aqui com a gente, mais uma vez, parabéns. É alguém que deixa legado, e como é lindo a gente pensar nisso, que apesar da perda, da tristeza da perda, a gente está aqui valorizando alguém que deixa legado, que deixa história. E que cada um aqui sabe muito bem como deve se pronunciar, o momento que deve se pronunciar. Tem muitas situações, por exemplo, em que eu me vejo pequena para falar de alguém tão grande quanto o Galvão, mas me senti, nesse momento, com a vontade de falar isso para todos os senhores e senhoras que estão conosco aqui. Obrigado, vereadora Marisol. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Iago Voto sim, presidente. Vereador Caleb vota sim. Vereador Ramon vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel vota Voto sim. sim, senhor presidente. Vereador Pedro vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Aldonei vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Daiane Melo vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei 2006-2024, o projeto de lei 206-2024, foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras, com representação do vereador Juliano Valim. Parabéns. Presidente. Pois não. Questão de ordem? Isso. Pois não. Solicito inversão de pauta do projeto de lei número 197/2024, presidente. Quer fazer uma foto? Quer fazer uma foto? Fazer uma foto. E vamos suspender a sessão.
de ordem, Rafael. Retomando a nossa sessão, o vereador Rafael Bueno solicitou uma questão de ordem para inversão da pauta do projeto de lei número 197/2024, contido no processo 248/2024. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Voto sim, Caleb presidente. Garbim vota sim, vereador Aldonei vota Voto sim, sim, vereador Daniel vota sim, vereador Cláudio Libardi vota sim. Como vota vereador Voto sim, senhor presidente. Alexandre Bortoluz? Vota sim. Vereador Andressa Marques vota sim. Vereador Ramon Teles, como vota? Vota sim. Vereadora Estela? Encerrado. Vereadora Estela Balardim, como vota? Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A inversão de pauta foi aprovada por unanimidade, com representação do vereador Juliano Valim. Em discussão única e votação, o projeto de lei 197/2024, contido no processo 248/2024, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina a via pública municipal do distrito de Vila Seca com o nome de Estrada Municipal José Zenato. Relator, vereador Wagner Petrini. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Senhor presidente, o parecer é favorável ao processo número 248/2024, contendo o projeto de lei número 197/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina via pública municipal do distrito de Vila Seca com o nome de Estrada Municipal José Zenato. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização, abaixo-assinado, certidão de óbito e certidões judiciais negativas. Baixada Secretaria Municipal do Urbanismo manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão, a ser denominada, codificada sob o número 166, no distrito de Vila Seca, regularizada pela Instrução Normativa 01/2007, com o nome de Estrada Municipal José Zenato, consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, manifestou-se pela legalidade do projeto de lei número 197/2024. Ante ao exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo número 248/2024, contendo o projeto de lei número 197/2024. Caxias do Sul, 18 de março de 2025, 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Assine este vereador, presidente da comissão, vereador Wagner Petrini, vereadora Andressa Marques, vereador Caleb Garbim, vereador Edson da Rosa e vereadora Estela Balardim. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Petrini. Em discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Obrigado, relator Wagner Petrini, do projeto. Quero destacar aqui no telão da Câmara a Estrada Municipal José Zenato, que será votada em seguida. E também citar os familiares aqui presentes, a dona Almira Zenato, esposa, a Rosa Beatriz Zenato Gonçalves, a filha, a Maria Neuci Zenato dos Santos, também a filha, a Eva Zenato, a filha, a Mara Lopes, a nora, o Carlos Juarez Gonçalves, o genro. E também não pôde vir, está aqui presente conosco, o filho Alexandre Gonçalves, mas depois terá acesso a essa nossa fala, essa nossa votação, o Alexandre, que está lá em São Francisco de Paula e não pôde estar presente aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje nós temos a oportunidade, então, de votar a estrada municipal no distrito de Vila Seca com o nome de José Zenato. O José nasceu em 5 de março de 38, em Criúva, aqui no nosso município, filho de Otávia Zenato, casou-se com Almira Rodrigues dos Santos em 11 de abril de 59. E da união nasceram 9 filhos, como eu já citei alguns: Maria, Marília, Adão, Eva, Rosa, Rosana, Terezinha, Ana e José Alexandre. Em Vila Seca foi agricultor, trabalhava em sua propriedade ao lado da esposa e dos filhos, garantindo sustento à família, com cultivo de insumos como batata, melancia, milho, trigo, arroz, leite, uvas.
Também tinha uma pequena cantina onde fazia vinho para o consumo próprio e também para o comércio. O manejo da lavoura e da propriedade envolvia toda a família e contava com o apoio de uma junta de bois para arar a terra e transportá-los de carreta. Para viagens mais longas, utilizava uma caminhonete rural que também se fazia necessário ao tráfego de insumos produzidos. Sem deixar de lado o trabalho no interior, mas percebendo e atendendo às necessidades da família, José fez nova moradia na área central de Vila Seca, onde teve um pequeno comércio por cerca de 25 anos. Engajado no trabalho voluntário de apoio à comunidade, que tem como padroeiro divino Espírito Santo, esteve à frente da equipe diretiva e organizadora, os fabriqueiros, da festa em louvor ao padroeiro por 5 anos, construindo nesse período o antigo salão paroquial ao lado da praça, grande feito para a comunidade. Exímio apreciador da música gaúcha, fez parte da louvação da festa do Divino Espírito Santo de Vila Seca. Com muito orgulho, honrando as tradições da comunidade e o compromisso com a sua fé, foi festeiro de 81 a 2003, como festeiros de honra, ao lado da sua esposa Almira Zenato. Deixa como os principais legados o amor pela família, a fé, a satisfação de fazer parte da história da comunidade de Vila Seca e a certeza que seus princípios e valores perpetuem seus descendentes e nos ensinamentos deixados. Eu quero fazer uma saudação a todos os familiares aqui presentes que saíram da sua residência de longe, né, com esse tempo chuvoso, mas estão aqui conosco nesse momento especial, onde nós estamos eternizando então o nome de uma rua, de uma via, estrada municipal, lá em Vila Seca, lá na propriedade onde vocês, né, desenvolveram a sua família, o legado de São José Zenato, e principalmente agora no momento que vocês estão vivenciando, Dona Almira, que é a festa do Divino. Nesse exato momento, nós estamos vivenciando, né, esse feito histórico, que o seu Zenato, graças a ele, se perpetuou essa festa também do Divino Espírito Santo, aonde nós estamos, né, nesse momento de festividades. E são pessoas como essa, presidente, o seu José Zenato, que honram as tradições. Eu fico pensando nas futuras, né, gerações. Né, se a gente não manter essas tradições vivas do interior, essas festas de comunidade, o que será da nossa cultura? Então, cada vez que vocês passaram pela essa estrada municipal José Zenato, a família, os amigos, lembrarão de uma pessoa que lutou muito pela festa do Divino Espírito Santo, que faz parte do calendário do nosso município, uma festa tradicional do nosso interior. Então, a minha homenagem, né, ao seu José Zenato, mas eu não posso destacar, antes de encerrar minha fala, ao Oscar Marquese, que foi nosso subprefeito, o melhor subprefeito que o Alceu Barbosa Velho teve, lá de Vila Seca, nosso subprefeito de Vila Seca, o Oscar Marquese, que foi o proponente dessa rua, né, que solicitou então o nosso gabinete, amigo da família, para que a gente pudesse então fazer essa justa homenagem ao seu José Zenato. Um abraço a todos. Obrigado por terem vindo até a Câmara de Vereadores. Sejam sempre bem-vindos, porque é a casa de vocês também. E agora, então, nós teremos o momento de aprovação da lei do José Zenato. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar voto, presidente. Para declarar voto, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, aqui eu tive uma grata surpresa. Olhei aqui para a dona Neuci e eu vi a minha mãe. E ela é a prima da minha mãe. Quando eu olhei para ela, eu falei, meu Deus do céu, que aparência, igual a minha mãe. Ela disse, eu sou prima da sua mãe. Então, eles são lá de Vila Seca, os oriundos de Vila Seca. Olha que coincidência, a cara da minha santa mãezinha. Já mandei aqui no grupo da família, que a senhora está aqui presente. E são todos primos. Primos da minha mãe que nasceu em Vila Seca. Nossa, que orgulho hoje poder conhecer, eu não os conhecia. Saí muito jovem de Caxias do Sul. E parabenizo aqui o vereador Rafael Bueno pela justa homenagem. Olha como o mundo é pequeno. Nós temos as pessoas aqui presentes, nossos familiares, e hoje recebendo essa homenagem. Parabéns e que essa estrada ela vai levar o desenvolvimento para a nossa querida Vila Seca. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos.
Eu voto sim, senhor Vereadora presidente. Estela Malardim, vota Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel, vota Voto sim. sim, senhor presidente. Vereador Aldonei da Criúva, vota sim. Vereadora Daiane, como vota? Vota sim, vereadora Daiane. Vereador Daniel... Juliano Valim, Bortola. Vereador... Aqui encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 197/2024 foi aprovado por unanimidade, com representação do vereador Juliano Valim, ausência do vereador Bortola, Caleb, Daniel Santos, Rose Frigeri e Wagner Petrini. Parabéns. Em discussão única e votação, a moção número 7/2025, de autoria coletiva, moção de repúdio ao assédio sofrido por atletas do futebol feminino no jogo entre América, Minas Gerais e Juventude em Bento Gonçalves. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Moção número 7/2025. Moção de repúdio ao assédio sofrido por atletas do futebol feminino no jogo entre América, Mineiro e Juventude em Bento Gonçalves. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, no último domingo, 23/3, o time América Futebol Clube divulgou uma nota de repúdio após episódio de assédio na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino na Serra Gaúcha. 4 das jogadoras do time América Mineiro denunciaram o assistente de arbitragem no jogo contra o Juventude que ocorreu em Bento Gonçalves. A denúncia se deu por palavras e piadas de cunho sexual direcionadas às jogadoras, ainda antes no início da partida. O conteúdo do assédio foi proferido pelo rádio comunicador da arbitragem, onde outras pessoas ouviram. Conforme levantamento inédito realizado pela repórter Camila Alves, do Globo Esporte, realizou-se entrevistas com um total de 209 atletas de diferentes divisões do Campeonato Brasileiro Feminino para abordar o tema de assédio sexual que ocorre... Vereadora Andressa, só um minutinho. Colegas vereadores e vereadoras, vamos só manter a ordem para que a vereadora siga fazendo a leitura da moção. Obrigada, senhor presidente. Realizou-se entrevistas com um total de 209 atletas de diferentes divisões do Campeonato Brasileiro Feminino para abordar o tema de assédio moral e sexual que ocorrem com as atletas. E dentre as várias constatações feitas, destaque-se as seguintes. 37,3% das atletas relatam terem visto acontecer alguma forma de assédio com outra jogadora através de elogios, entre aspas, de conotação sexual, mensagens indevidas, gestos pornográficos ou mesmo tentativas de contato físico do agressor com a atleta. 47,8% das atletas disseram sofrer assédio moral, seja por ofensas de conotação sexual, mensagens indevidas, gestos pornográficos ou mesmo tentativas de contato físico do agressor com a atleta. Apenas 14,7% das entrevistadas relataram terem denunciado os casos, enquanto 85,3% delas dizem que não denunciaram o que viveram ou ouviram. E 76,1% das entrevistadas contam que tiveram a sua orientação sexual questionada pelo simples fato de jogarem futebol. O que significa dizer, colocando em outra proporção, isso significa que em um time de futebol, pelo menos 8 de 11 jogadoras já sofreram esse tipo de agressão. Colocando em outra proporção, isso significa que em um time de futebol, pelo menos 8 de 11 jogadores já sofreram assédio. Destaca-se que no levantamento feito foram apontados os locais que as atletas sofreram ou presenciaram os casos de assédio, que vão desde treino, rede social, concentração, viagem, estádio, alojamento, hotel, ônibus e confraternização. Em consonância com os princípios que regem o respeito à dignidade humana e a promoção de um ambiente seguro e saudável para todos envolvidos no esporte, viemos, por meio dessa moção de repúdio, expressar a nossa total desaprovação e indignação contra os atos de assédio sexual praticados pelo árbitro na partida mencionada anteriormente, conforme os fatos recentemente divulgados. O assédio sexual, além de ser um crime, fere os direitos fundamentais das vítimas, comprometendo a integridade física, emocional e psicológica das mesmas. O esporte
em todas as suas modalidades, deve ser um espaço de inclusão, respeito e igualdade, onde todos têm o direito de praticá-lo sem medo de sofrer qualquer tipo de violência, seja ela física, moral ou sexual. Por todo exposto, essa moção de repúdio tem como objetivo expressar nossa condenação irrestrita ao comportamento abusivo do árbitro, reforçar a necessidade de uma postura firme no combate ao assédio sexual no esporte. Solicitamos, assim, que medidas severas sejam adotadas pelas autoridades competentes no sentido de responsabilizar o árbitro e prevenir que situações semelhantes se repitam no futuro. Sabendo da importância do tema, solicito a aprovação dos nobres vereadores e vereadoras para esta moção importantíssima para o combate do assédio sexual e para o desenvolvimento do esporte feminino e, após encaminhamento do órgão competente para a Federação Gaúcha de Futebol, através de seu presidente Luciano Damer, e a Confederação Brasileira de Futebol, através do seu presidente Edinaldo Rodrigues Gomes. Caxias do Sul, 27 de março de 2025, 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Assinam esse documento: vereadora Andressa Campeiro Marques, vereadora Andressa Malman Bassani, vereador Ramon Teles, vereador Cláudio Libardi Júnior, vereadora Daiane Melo, vereador Daniel Santos Souza dos Santos, vereadora Estela Balardim da Silva, vereadora Marisol Santos, vereadora Rose Frigieri e vereadora Sandra Boneto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra à vereadora Andressa Marques. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, quando essa moção ela foi escrita logo após a ocorrência do episódio. Então, algumas medidas, como o afastamento dessa pessoa que sofreu, que causou e que foi, no caso, denunciada pelas jogadoras, ele já foi afastado. De qualquer forma, acreditei ser importante trazer esse tema para essa casa, pelo fato de que as jogadoras vieram falar comigo e houve toda uma mobilização, não só das jogadoras do time do Atlético, mas também das jogadoras do Juventude, porque nós que praticamos esporte, e todas as mulheres, a gente já falou sobre isso em outra ocasião, já sofremos esse tipo de assédio. Outro dia a vereadora Marisol Santos comentou sobre as mulheres que praticam, por exemplo, a corrida, né? E que elas relatam, enfim, as atletas relatam os assédios que sofrem e as violências que já ocorreram quando estavam praticando esse esporte. E aí o futebol não é diferente. E geralmente nós ouvimos comentários negativos e preconceitos e rótulos e questões que trazem consigo um preconceito histórico, porque é um esporte que majoritariamente foi praticado pelos homens, né? O vereador Cristiano Becker trouxe outro dia que nós tivemos um jogo aqui e que eu fui a única mulher que jogou futebol, porque jogo futebol desde criança, mas que nós sabemos que o esporte é algo que é fundamental na vida de homens e mulheres e que hoje nós já viemos quebrando barreiras em relação a isso. Então, quando acontece um episódio desse na nossa região, né, no caso na Serra Gaúcha, com o time, inclusive aqui da nossa cidade, né, e claro, não foram as gurias do time da nossa cidade que denunciaram o assédio, mas foram as meninas que vieram jogar com esse time. Então é muito ruim que a nossa região, que a nossa cidade fiquem com a marca, né, com esse tipo de marca, quando nós temos, na verdade, um campeonato brasileiro que traz toda a visibilidade ao futebol feminino e que deveria ser um espaço protegido para as gurias poderem praticar seu esporte, poderem estar na competição, e muitas vezes a gente percebe que não é. Então, acreditamos ser importante porque quando aconteceu esse fato, várias meninas me mandaram mensagem perguntando se eu tinha visto, né, e houve uma mobilização também do time do Juventude, por isso parabenizo o time, né, pela sua postura. Parabenizo as gurias que, mesmo sendo adversárias, tiveram também uma postura de solidariedade e de olhar com sensibilidade para aquilo que tinha acontecido com o time adversário, porque muitas vezes a gente vê, né, por ser uma disputa, os times acabam ignorando ou até mesmo, né, descredibilizando o que vem do outro time, mas nesse caso não foi o que aconteceu e gerou toda uma mobilização, inclusive da direção do Juventude, para verificarem os fatos, o que fez com que as entidades representativas do futebol, a Confederação Brasileira do Futebol, tomasse as providências de afastar a pessoa que teria cometido isso. Então, é importante que a gente se coloque em relação a essas situações para que a gente
evite, né, e trabalhe na prevenção de acontecer, e para que as pessoas que acham que isso é normal, né, que nós temos muitas pessoas que ainda acham que esse tipo de atitude é normal, fazer qualquer comentário, se sentir no direito de falar sobre as mulheres, sobre as meninas que estão praticando um esporte como se aquilo fosse normal, saibam que isso é totalmente errado, né, totalmente inadequado, totalmente desrespeitoso, inclusive um crime. Então essa casa, é importante que essa casa dê um sinal no sentido de se colocar contrário e repudiar esse tipo de atitude. Por isso que eu peço aos colegas que votem favorável, para que a gente possa, sim, prestar solidariedade às meninas do América Mineiro e também às meninas do Juventude que se sentiram violadas com essa situação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Peço a palavra. Eu peço a palavra. Posso, vereadora Marissal? Passo os trabalhos para a vereadora Andressa Marques. Com a palavra, o vereador Lucas Caniato. Obrigado. Eu quero me somar a essa moção, e até porque conheço as gurias do esporte feminino, do futebol feminino do Juventude, homenageei as meninas aqui quando no desempenho do time feminino do Esporte Clube Juventude. E lembrando que quando a gente fala de machismo, e pena que o vereador Caleb não está aqui, porque queria mencioná-lo, veio para essa casa uns dias atrás o tema do machismo, e eu sei que conversamos, tratamos sobre isso, e a minha compreensão sociológica do machismo, do racismo, da homofobia, vou tratar de racismo, porque é algo que dialogo e trato da minha vida, não é simplesmente quando alguém chama um negro de macaco ou de negro ladrão. Esse é um ato expresso, direto de racismo. Mas quando esse negro não é contratado pelo fato de ser negro, quando ele é silenciado, etc, etc. E aqui eu só quero pegar no tema do machismo, no futebol, para nós pensarmos no que se refere ao Juventude, o orçamento que o time masculino tem e o orçamento que o time feminino tem. Com a vênia dos dois times, logicamente, mas eu lembro que as gurias vinham aqui, eu conversava sobre o tema do orçamento e era minúsculo o orçamento do time feminino. E o que elas precisavam naquele campeonato era ínfimo perto ao masculino. E não tinha, sendo que o desempenho era muito importante. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é dizer que sim, né? Que bom que nós avançamos, e acho que nós tivemos um jogo aqui, e a vereadora Andressa Marques, que joga futebol há muito tempo, estava lá, e acho que isso foi uma das primeiras vezes na história. Eu sou vereador só há 2 mandatos, né? Mas de nós termos um time misto, um time amistoso, logicamente, né? Mas, enfim, eu acho que o esporte nós avançamos enquanto sociedade. Quando eu escuto, eventualmente, isso é mimimi, é porque há 30 anos não se falava nisso. Sim, há 30 anos o futebol era eminentemente masculino. Não haviam juízas mulheres, não haviam bandeirinhas mulheres, e nós avançamos porque a sociedade avançou. Eu tenho frequentado, Peço a palavra, ultimamente, os campos de futebol com o meu filho, o José Arthur. Tenho ido no Jacone. Uma parte, vereador. E fico sempre fazendo uma análise sociológica ou política, né, dos espaços que eu ocupo. E eu quero dizer, vereadora Andressa, vereadora Marisol, vereadora Estela Balardim, Daiane Melo, Andressa Malman, Sandra Boneto, Rose Frigeri, que quando tem uma bandeirinha mulher e ela dá, né, tá ali na sua atuação, eu sempre fico só aqui na espreita, e a turma fica se segurando. Ou da mesma forma como o juiz é negro, quando o juiz ou outro jogador é negro e marca, ou vai lá fazer uma falta, né, ou tem uma atitude que desagrada aquela torcida. E que bom que hoje nós temos leis que fazem as pessoas se calar. Vejam, as pessoas no seu pensamento estão ali para se manifestar. Há 15 anos atrás isso era absolutamente normal num jogo de futebol, ou mesmo na política, né? Chamar aquela bandeirinha
de forma depreciativa, por ser mulher, chamar aquele bandeirinha negra de forma racista, ou jogador por ser negro. Então, eu quero dizer que é oportuno a sua moção, vereadora. Somos parceiros e precisamos pensar em todos os espaços. A senhora falou em assédio. E para nós que somos homens públicos, falando no tema do machismo, é sempre muito importante a atenção nesses temas. Não é não, né? Precisamos sempre pensar nessas questões. Só a parte, vereadora Estela. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Andressa Marques. No momento oportuno não voto sim, porque estou na presidência, mas acho sempre importante pensarmos nesses temas. Obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Obrigada, vereador. Colegas vereadores, a vereadora Andressa propôs essa moção e nós discutimos enquanto Procuradoria Especial da Mulher, o que já me deixa extremamente feliz, porque mostra a força da Procuradoria num caso desses, e acho que é emblemático, nesse momento, a maior bancada feminina da história que se manifeste, sim, e sempre, em situações como essa. Quero compartilhar de cara com vocês. Ontem eu participei, não consegui participar de alguns eventos importantes para mim aqui na Câmara, porque ontem estava em Bento Gonçalves fazendo a abertura do ESAR, do Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos. E a primeira palestra da noite de ontem, logo após a abertura, era com uma mulher trans, Nani People. Muito divertida, uma palestra engraçada, mas com um foco importante de aprendizado para todos nós. E ela usou uma expressão que a gente aqui, e nós mulheres em qualquer lugar, somos acusadas muitas vezes do mimimi, quando a gente fala qualquer situação. A gente se posiciona de qualquer momento com o tal do mimimi. E eu achei muito importante que ela disse: o mimimi, para ti, para mim é uma questão de sobrevivência. E a gente precisa pensar sobre isso. E quando a gente fala, o vereador Lucas falou agora sobre a questão de usar, né? E eu entendi aqui, todos nós entendemos que ele não quis usar que expressão se falaria em relação à bandeirinha, por exemplo, para a gente não precisar retirar depois dos anais. Mas quando a gente fala, e ele usou assim, era uma expressão depreciativa. E eu queria dizer, vereador, e a todos, que eu entendi a sua colocação, mas quem fala não acha depreciativo. Quem acha fala que é elogioso às vezes, né? Dizer que essa mulher é isso, que essa mulher é aquilo, que deve ter saído no rádio comunicador, acha que está elogiando, como se essa fosse a única ou a principal característica que deva falar. Então, isso ainda é assustador. A gente precisa acabar com o risinho quando ele acontece. E a gente, eu não estou falando dos homens, eu estou falando de todos nós. Da gente não achar que é engraçado e não normalizar situações como essas. Porque aqui, no documento, diz claramente sobre esse levantamento que foi feito. Apenas 14,7% das entrevistadas relataram terem denunciado os casos. Por quê? Porque estruturalmente se acha que talvez seja normal, ou que não vai dar nada, ou qualquer coisa parecida. E a gente precisa, sim, se posicionar em casos como esse. Não é normal, não é bonito, não é que seja ruim. A mulher não está dizendo que ela não gosta de falar que elegante, que bonita, que tudo mais, mas não é a principal característica. Eu brinquei aqui uma vez que em um determinado momento de 8 de março estava cheio aqui o plenário, e aí os vereadores, na hora de falar, alguns vereadores, né, disseram, que lindo ver uma plateia assim, florida. Eu brinquei, florido, caramba! Se for uma flor, eu quero dizer, comigo ninguém pode. Porque não pode ser a nossa principal característica. Nós não estamos dizendo que não é importante que a gente reconheça. Nós olhamos homens e achamos bonitos, olhamos mulheres e as achamos bonitas, mas não pode ser a principal característica. Então, a gente precisa começar a rever isso e perder essa forma de normalizar determinadas coisas para todos nós, porque quando a gente coloca uma característica física acima, a gente questiona capacidade. E isso é o mais preocupante. E eu aqui, como a minha posição também como jornalista, é importante dizer, né? No esporte, felizmente, hoje a gente vê muitas mulheres jornalistas no jornalismo esportivo, mas a gente não via tempos atrás. Quando eu entrei na RBS, eu me lembro, a minha coordenadora de jornalismo, Juliana Bolson, ela fazia o esporte. E no início, para ela, foi assustador, porque as pessoas diziam, o quê? Ela vai fazer o esporte ou ela vai entrar no vestiário? Como é que vai ser isso?
como se não tivesse competência para falar do assunto, mas mulher não entende e entende e está no lugar onde tem que estar. Eu assisti também um vídeo esses dias que não tem uma relação direta com isso, mas com a questão das mulheres. Talvez algumas pessoas tenham visto, assistir na internet. Que era uma mulher entrevistando homens, e uma entrevista como se fosse uma entrevista de emprego, e num determinado momento são várias perguntas, mas uma delas ela pergunta: o senhor já foi chamado, você já foi chamado em alguma reunião, por exemplo, em que você só devesse comparecer a essa reunião, não precisava falar nada, mas só para embelezar essa reunião? Eram perguntas nesse sentido. E aí ele: não, nunca. Pois é, nós já. Então a gente precisa repensar. Eu acho importante e acho que essa moção, sim, deixa claro a nossa posição enquanto Câmara, com a maior bancada feminina da história, de coisas que a gente ainda precisa ir lutando. E, de novo, não para convencer os outros, mas também para nos convencer cada vez mais desse nosso papel. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Me permite uma parte, vereador. De imediato, vereador. Muito obrigada. Eu acho muito oportuno e muito necessária essa moção. Eu acho que, de fato, ela demonstra uma posição muito importante da Câmara e que se relaciona também ao que o vereador Lucas trata, de que dentro do futebol, infelizmente, a gente ainda tem muito machismo, muito racismo e em diversos espaços essa colocação de que nós, mulheres, somos limitadas a determinadas questões, aonde os nossos traços físicos, a nossa sexualidade é atingida, não é diferente dentro do futebol. Talvez seja ainda pior dentro desse espaço que, tanto quanto a política, é ocupado majoritariamente por homens. Mas eu quero aproveitar que a gente vai ter a abertura de uma exposição às 14h hoje, que é Desconstruindo-nos de Amélia. E foi feita com um grupo de convivência de idosos que tratam justamente desse lugar da mulher poder estar onde ela quiser. Mas isso vai para muito além da nossa fala, da nossa vontade. Tem que estar na prática, tem que estar no repúdio e tem que estar na justiça de casos como esse, para que esses casos não sigam ocorrendo e que, de fato, a gente tenha a possibilidade de ocupar todos os espaços que queremos e temos o direito de ocupar. Muito obrigada. Obrigada. Bom, senhor presidente, eu queria fazer um pequeno comentário, dizer que na questão da discriminação eu faço das suas as minhas palavras, não precisa repetir mais, né? Mas, vereadora Marisol, quando eu chamo uma mulher de flor, é por ternura, não por discriminação. Tá? Então, existem homens e homens. Alguns são aqueles do tempo das flores, né? Que hoje já não tem mais. E isso não é discriminação, né? É carinho. E eu queria me ater à fala do vereador Lucas na questão do investimento, da verba, no caso. A gente tem que lembrar que o futebol ele não é uma instituição pública. Ele é uma instituição privada que visa lucro. E por visar lucro, hoje, se vocês pegarem, por exemplo, os ibopes na televisão, de quantas pessoas assistem um jogo de futebol feminino e quantas pessoas assistem um jogo de futebol masculino, nós não vamos nem falar os números aqui, né? Porque senão ficaria até um pouco estranho e depreciativo. E quem visa lucro precisa de visibilidade. Então, eu acredito que estamos no caminho certo. Eu acredito que, com o passar do tempo, mais e mais gente vai começar a assistir o jogo de futebol feminino. Isso vai elevar o Ibope das partidas de futebol femininas e, junto com o Ibope, vai aumentar a verba de investimento por parte dos clubes. Porque como os clubes eles visam lucro, não tem nada a ver com discriminação nem racismo. É uma questão de lucro. Por exemplo, quantas pessoas têm assistindo o jogo das mulheres? Tem, sei lá, 1.000 pessoas. Aí dá um jogo masculino. Quantas pessoas têm assistindo? 1 milhão. A empresa visa lucro. Não é uma questão discriminatória, né? Então, eu acho que, com o passar do tempo, estamos no caminho certo, vereador Iago. Com o passar do tempo, está aumentando o Ibope de quem assiste o jogo das mulheres. Isso. E aí, camisas vendidas e tal. Isso vai fazer com que o próprio clube diga, opa, temos que aumentar o recurso, porque aqui está dando um retorno econômico.
Então, eles vão investir mais e acredito que, com o passar dos anos, né, talvez se equiparem os investimentos, porque terão a mesma visibilidade perante a imprensa. E aí, quem é que sustenta o futebol? São os patrocinadores. Os patrocinadores, eles só investem aonde eles têm mais visibilidade. Na realidade, não é nem o clube o culpado, né? Porque são os investidores. E os patrocinadores, não, eu vou botar dinheiro ali, mas eu não vou ser tanto visto. Eu vou botar aqui porque aqui eu vou ser mais visto. Então, não é uma questão discriminatória, é uma questão econômica de uma empresa privada. E votarei sim a essa moção, porque eu acho ela bem justa. Sou totalmente contra esse tipo de discriminação, como o vereador Lucas colocou. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri, de São Pelegrino. Rio Branco. Rio Branco, corrigindo. Bom, eu acho essa moção, né, com certeza a gente vai votar favorável. A vereadora Andressa trouxe para a PEN, para as vereadoras da PEN assinarem, né, acredito que todas assinaram. E é uma questão muito importante. Mais uma vez, eu peguei um pedacinho da fala da vereadora Marisol, com a qual eu concordo, né? Não dá para banalizar todo esse tipo de discriminação, de assédio, como se fosse mimimi, que não pode fazer mais nada. Não. Por sorte, as mulheres estão começando há mais tempo, mas estão cada vez avançando mais nas suas conquistas. Eu estava aqui lembrando, na época que eu trabalhava com os alunos, a gente sempre sente saudade, nos anos de Olimpíadas. As Olimpíadas que começaram lá na Grécia Antiga, muitos anos antes de Cristo, elas começaram com as mulheres correndo ao redor do Monte Olimpo, agradecendo as colheitas, agradecendo as boas as chuvas, ao tempo daquela época. E, a partir daí, surgiu o termo Olimpíadas, com 4, 5 modalidades. No entanto, naquela época, as mulheres que criaram a origem das Olimpíadas foram das mulheres, sequer podiam assistir aos Jogos, que dirá participar. E durante todos mais de 1000 anos, cerca de 1000 anos desta era antiga das Olimpíadas, que foi proibida lá em 300 e pouco depois de Cristo, as mulheres nunca puderam assistir ou participar de algumas Olimpíadas. E, recentemente, na Era Moderna, quando as Olimpíadas voltaram, ali acho que no final do século XIX, as mulheres também começaram a poder assistir, mas não podiam participar. E teve um fato, na última Olimpíada do final do século XIX, que uma maratonista, mulher, quando acabou as Olimpíadas, ela deu toda a volta olímpica. E, a partir daí, no próximo ano, em 1900, as mulheres começaram a participar, mas de algumas modalidades. Qual eram os argumentos? Força física. As puderam não podiam participar. E hoje, acho que foi 2012, que as mulheres puderam participar de todas modalidades. Nós estamos falando isso de 13 anos atrás, apenas. Então, esta dificuldade das mulheres, no Brasil teve um decreto lá na década de 40 proibindo que mulheres participassem do futebol. Sim. Porque elas não tinham força para isso, não podiam ter contato, era um esporte violento. Então, a ternura que a gente é tratada também pode muitas vezes entender como fraqueza, como uma coisa que não pode participar. E, bom, é toda uma cultura de discriminação que vem de outras épocas e que acaba parecendo que a mulher, quando está no esporte, ela tem que ser elogiada por aí, pela beleza, pela ternura. Apesar de ser mulher, olha como ela joga bem. Quantas vezes você ouviu isso? Deve ter ouvido isso, né, vereadora Andressa? Então, eu acho que é um tema muito importante. Vou lhe dar a sua parte, porque senão vai passar o tempo. Sim, na verdade, de forma rápida, vereadora Rose, o que a senhora comenta dialoga com o que o vereador Fantinel comentou. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, que sim, vereador Fantinel, é discriminação quando as mulheres eram proibidas de jogar futebol pelo fato de serem mulheres. Foi uma luta para que a gente pudesse jogar futebol e praticar outros esportes. Então, se hoje, para poder votar, para poder fazer tudo nesse país, se hoje é mais difícil ainda jogar futebol, é porque os times compreendem
porque o investimento no futebol feminino ele deve ser feito só quando é obrigatório. O Ju, por exemplo, passou a ter time feminino só quando foi para a Série A, e é uma obrigação os times da Série A terem times, né? Então, a gente tem que compreender sobre isso. Tem muita visibilidade, as gurias mandam muito bem, mas a verdade é que hoje não há investimento, a gente tem que pagar para jogar bola muitas vezes. Aí que eu digo assim, ó, o que dá mais? Eu fui nas Olimpíadas de 2016 no Rio. O basquete dos Estados Unidos, eles não ficavam na Vila Olímpica, era num navio lá, super diferenciado. As gurias do basquete dos Estados Unidos ficavam na Vila Olímpica, circulando lá. Então, esta questão do que dá mais lucro, também é por causa do investimento. Vamos investir nas mulheres em todos os esportes para ver se não vai dar lucro também. Não é uma coisa, é o inverso, né? É a falta de investimento que faz com que a gente não assista. Como as Paralimpíadas. É falta de divulgação e de investimento. Então, esse é um debate muito importante e agradeço a oportunidade por essa moção de nós podermos fazer esse debate aqui. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Bom dia, presidente. Não lhe cumprimentei no dia de hoje. vereador. Bom dia aos demais vereadores. Meus cumprimentos a todos. Quem nos acompanha também pela TV Câmara, canal 16, e pela Rádio Caxias. Rádio Caxias não, né? E também nos acompanha pelas redes sociais. Queria agradecer ao Marcos Vaz, que mandou um abraço para o meu amigo Seu Arones. Ele esteve aqui na sessão da terça-feira, presidente. Aproveitar e agradecê-lo. Mas vamos lá. Rádio Caxias, que acompanha as meninas do Juventude, acompanha também o futebol masculino. Primeira coisa, eu não me sinto capaz de responder o vereador Sandro Fantinel, porque eu acho que essas questões, especificamente, quando são tratadas por nós, elas são tratadas com uma superficialidade tamanha. Então, eu não trato dessas questões especificamente. Me solidarizo às mulheres, discordo do senhor, mas vida que segue. Primeira questão é a questão do lucro. Bom, a gente teve alteração através da lei da SAF, da tipificação dos clubes, mas o Juventude, por exemplo, continua sendo uma associação, como é a Associação de Moradores do Bairro Fátima, como é a Associação de Moradores do Cristo Redentor, não vai ter fins lucrativos. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser estabelecido, né? Não preciso eu falar quanto é o débito dos clubes do Brasil com a Receita Federal, quanto é o problema tributário, quanto é os débitos relativos ao FGTS, quantos são os débitos relativos ao recolhimento de verba previdenciária. Então, discordo nesse primeiro ponto. O objetivo de um clube de futebol não é dar lucro quando ele não está estabelecido no sistema de SAF. A questão, para mim, principal do debate que foi proposto é a diferença entre equiparação e equidade. Ninguém aqui veio requerer que os investimentos do futebol feminino sejam investimentos comuns aos investimentos do futebol masculino. E quanto a isso, não há nenhum problema do investimento do futebol masculino ser maior que o investimento do futebol feminino. Em razão do desenvolvimento do esporte, em razão do investimento, em razão de ser a paixão nacional, e são questões que nós podemos debater por um período longínquo de tempo. A questão se trata na relação de equidade do futebol masculino com o futebol feminino. Se o futebol feminino promove 10% da mobilização do futebol masculino, por que ele não recebe 10% da verba que é destinada ao futebol masculino? Essa é a questão que nós temos que debater. A gente não pode cobrar que haja um investimento comum, mas a gente pode cobrar que haja um investimento minimamente justo. E as alterações no regramento dos clubes da Série A, com a obrigação da criação por aqueles que estão inscritos junto à CBF de times de futebol feminino, são um avanço significativo. Não preciso eu falar para vocês que isso alterou os rumos do esporte. Agora, deve haver um pensamento do clube de vender a camisa de forma Peço comum, a palavra, presidente. de garantir que as pessoas possam ter o mesmo patrocínio no futebol masculino como no futebol feminino. Eu sou alviverde, o Juventude faz um exemplo ao Brasil, quando faz investimento no futebol feminino, conseguiu avançar no último período, quase foi campeão gaúcho do futebol feminino. Então, isso, para mim, é de suma importância. Mas, por fim, eu queria tratar que, infelizmente, nós tratamos aqui de um caso isolado, mas é algo que, infelizmente, perpassa a nossa realidade, não exclusivamente no futebol, mas na realidade da sociedade, né? Uma notícia de 1º de abril. Após ato racista, Internacional rescinde contrato com atleta do Sub-20. Uma atleta do Sub-20 do Internacional jogou uma banana no banco do Esporte Clube do Recife durante uma partida do futebol feminino.
É algo que, presidente, eu sempre costumo falar o que eu acho importantíssimo, o que eu acho menos importante, e eu acho que são debates que nós fazemos aqui que, infelizmente, temos que fazer, porque deveriam ser desnecessários à sociedade. Não é possível que em 2025 uma pessoa se preste a levar uma banana, vereador Pedro, para jogar numa outra atleta, sendo atleta profissional de futebol. De imediato, sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Cláudio. Então, me sinto no espaço de fala de falar sobre essa questão do elogio, entre aspas, flor. Isso pode reforçar uma imagem que a sociedade já tem acerca de nós mulheres, que é a imagem da fragilidade, a imagem da delicadeza, a imagem da necessidade de cuidado. E são coisas que a gente precisa desconstruir, porque senão, infelizmente, a gente reforça que a gente tem que estar em determinados espaços e outros espaços a gente não pode estar. Então, a gente é colocada no espaço do cuidado, no espaço do cuidado com o lar, com os filhos, mas não é colocada em espaços de tomada de decisão, de poder, espaços ocupados majoritariamente por homens, como é no caso do futebol. Então, a gente entende o elogio, mas esse elogio, ele carrega tudo isso, ele carrega todo esse fardo de que nós mulheres ainda hoje em dia somos vistas como frágeis, como quem necessita de cuidados, então é algo que precisa ser visto com atenção. Muito obrigada. Obrigado, presidente, obrigado, vereadora Estela, e obrigado aos demais vereadores. Vamos suspender a sessão. Só vamos retomar a sessão com a palavra o vereador Daniel Santos. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Primeiro, parabenizar a vereadora Andressa pela proposição. Acho muito importante. E é uma... Presidente, por favor. Por favor, colegas, vamos manter a atenção. É inadmissível que nos dias de hoje esse tipo de coisa ainda aconteça. Só que eu vi aqui muitas falas sobre o espaço da mulher, e isso tem que ser debatido.
E eu me lembrei, vereadora Estela, do ano passado, quando eu estive aqui por 30 dias, e nós entramos num debate, e eu falei e citei que o tema em si, que até eu vou abrir aqui, ele não deve ser uma pauta ideológica. E deve ser um alerta para todas as mulheres, independente de causa feminista ou não. Vocês estão perdendo os espaços de vocês para homens que se intitulam mulheres, e não estou falando das pessoas que se identificam, não é questão de gênero, mas nós sabemos que dentro de um pacote, com certeza existem muitos sim que se aproveitam da sua incapacidade de se destacar no esporte masculino, estão ocupando sim o espaço de vocês mulheres em todas as categorias de esportes. E vocês não podem ignorar isso. Nós estamos vendo categorias de esportes onde de longe, ganham das mulheres. E não pode ser aceito que homens que tomem hormônios femininos e se intitulem mulheres ocupem os espaços de vocês. Vocês lutaram, como foi citado aqui, para estarem no mercado de trabalho, votarem e terem o espaço no esporte. E vocês estão brigando aqui também, foi debatido, o espaço de vocês no esporte. Mas fecham os olhos, vereador Iago, para isso que está acontecendo e se torna muito natural. E eu não estou dizendo que não tem que ser respeitado aqueles que se identificam, que tem essa questão de valorização e tem que existir. Mas vocês não podem achar que todos aqueles que estão hoje no espaço das mulheres e ganhando das mulheres, se intitulando mulheres, realmente estão lá por se identificarem como mulheres. E vereadora Frigieri, não adianta ignorar, virar os olhos. E, enfim, essa indignação ela é seletiva. Só uma parte, vereador. Colegas, segue o orador. Uma parte. Presidente, questão de ordem. Uma parte, vereador. Pela ordem, seu tempo está garantido, vereadora Daniel. Qual questão de ordem, vereador Rafael? Eu só quero entender, presidente. Eu não assinei essa moção, mas eu li a moção. O que trata essa moção? Senhor, enquanto presidente, o senhor pode falar o que trata essa moção e se está dentro do tema? Vamos lá. Primeiro... Porque, de repente, eu não compreendi, se o senhor puder... A moção trata de repudiar um ato de assédio, de machismo ao Esporte Clube Juventude, ao América de Minas Gerais. É isso. Esse é o tema. Isso, então a gente não está discutindo, não, isso aí. Então não é discutir quem é mais mulher ou quem se identifica foi debatido mais mulher. Não, vários... eu estou falando, vereador, o senhor pediu silêncio, o senhor pediu silêncio, agora eu vou, porque é minha questão de ordem. Sim. Vamos se respeitar aqui. Então o tema que está se falando é sobre a questão de respeito à mulher no jogo do Juventude Atlético, é isso, presidente? Isso, vereador. Então vamos se ater a isso, por favor. Obrigado, vamos se ater ao tema, eu acho engraçado a questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza. Eu tenho profundo respeito por todos os vereadores aqui. Eu só queria esclarecer uma questão. Porque eu queria só... Não, um pedido de esclarecimento, presidente. O artigo 209 prevê no seu inciso 4º que eu posso requerer um esclarecimento. Estou requerendo a Vossa Excelência. Porque tem uma questão que a Rose comentou, que se tem uma tipicidade penal é uma coisa, que não pode haver uma discriminação. Se tem exclusivamente uma questão de que o senhor acha que há uma fraude no esporte, é outra coisa. Eu queria pedir aqui respeitosamente para o senhor que o senhor esclarecesse isso, porque em havendo uma suposta comunicação de crime não, eu estou na questão de ordem, posso falar de pé? Sim. Eu pedi questão de ordem também. Segue. Qual a questão de ordem? A questão de ordem que eu gostaria, no artigo 209, inciso 4º, que houvesse esclarecimento pelo vereador Daniel Santos, orador nesse momento, se há uma situação de discriminação ou há uma arguição de fraude, presidente. Obrigado. Vereador Cláudio, só no artigo 209 do nosso regimento, no inciso 4º, ele é à mesa o esclarecimento e não ao orador. Só para tornar nítido. Com a palavra, se atendo ao tema, o seu tempo está garantido. Vou me ater ao tema, assim, enfim, até agora quase todos fugiram do tema, mas é aquela história, né? Quando cutuca, não tem o que responder, aí pedem
mil e uma explicações. Então, só para concluir, então, vou votar sim, porque, como eu falei, é inadmissível isso que aconteça, e deu para ver que algumas coisas aqui incomodam, mas não dão um braço a torcer por falta de justificativa. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Vereador Iago com a palavra. A gente vai se manter no debate aqui, mas é que só para não deixar passar em branco, como a vereadora Estela falou, ela até questionou meu colega vereador Fantinel, que falou da questão das flores ali, e ela disse que a flor pode representar fragilidade, cuidado e tal. Mais uma vez a gente vem aqui para a questão da semântica. Então, ela quer dizer o que o elogio do vereador Fantinel significa ou não para ele. É esse negócio aqui de querer pautar as regras da sociedade que não entra na minha cabeça, porque a gente é uma sociedade livre, tem um artigo 5º lá para garantir isso, vereador Daniel. Então, esse negócio de dizer o que é elogio, o que eu falo ou não, fica meio difícil, né? Porque daí cada um tem um entendimento. E a questão dos clubes de futebol também, que o vereador Cláudio fugiu do tema, se eles devem, se o sonho do senhor é trabalhar na Receita e cobrar os times, faça isso lá fora, vamos se ater ao tema, como o vereador Rafael já falou aqui. Também dizer que, reiterar ali, vereador Cláudio, que o senhor não pode questionar ou empurrar o vereador Daniel para 2 vias só. O senhor tem que ler mais o regimento, estudar, que tem que questionar ali a mesa. A mesa é composta por esses vereadores que estão aqui na frente. Aqui. Se o senhor quiser, eu lhe empresto o regimento para estudar mais. E falar aqui que concordo com o vereador Fantinel. Aqui, um clube de futebol, vereador Daniel, não é associação, nem clube de caridade. O presidente destina para onde ele achar interessante o dinheiro e é onde dá mais lucro, é onde visa o lucro e onde gera os empregos que mantém esse país de pé. É isso que mantém o país de pé, é a geração de emprego. Não é caridade e a gente aqui defende a meritocracia. A pessoa trabalhou, deu audiência, vendeu camisa, vai dar dinheiro para o clube. O senhor precisa dar a palavra, vereador Rafael. Seria Queria uma isso. parte, vereador, aproveitar seu tempo. De imediato, vereador capitão. Gostaria de aqui parabenizar o senhor Fábio Pisamiglio, presidente do Esporte Clube Juventude. Eu, como conselheiro do Conselho Deliberativo, fico muito feliz. E o nosso clube ter as Esmeraldinas representando a cidade de Caxias do Sul. E aqui o meu profundo pesar pelo aquele acontecimento e dizer que nós, como conselheiros do Juventude, nós temos muito carinho pelas Esmeraldinas e queremos que elas representem muito bem a nossa cidade de Caxias do Sul e o nosso Esporte Clube Juventude. Obrigado, vereador Iago. Seria isso, contem comigo também, esses episódios lamentáveis, a gente aqui vai sempre lutar contra isso aí, contem com o nosso voto e também só não gostaria de jogar tudo no mesmo balaio, né, vereador capitão? Parece que o pessoal joga tudo no mesmo balaio e isso eu sou contra. Então, seria isso. Obrigado. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, colegas vereadores, que legal que o tema que a gente está debatendo hoje é a questão das mulheres. E ontem a gente debateu o tema dos professores. Hoje, agora, outro episódio de violência dentro de escola. E quando a gente fala, presidente, sobre Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Ramon, qual o artigo? Artigo... Erro. Na verdade, não tem. Artigo 209 aqui. Que tem um erro ali na televisão. Está dizendo o nome de outra vereadora para o vereador Rafael Bueno aqui. Ótimo. Vamos, equipe de comunicação que corrija... Não tem, é uma solicitação para a gente colocar no regimento. Não tem esse erro na comunicação. Obrigado. Para fazer essa correção, vereador Rafael Malcorra Bueno. Obrigado, presidente. Se puder depois dar uns 30 segundos, que nem diz o Ramon aí. Mas, colegas vereadores, vereadoras, eu procuro fazer o meu mandato, sempre procurei fazer meus mandatos, né, de forma que a gente respeite as diferenças, que a gente possa garantir a promoção da igualdade social, que os diferentes possam ter respeito dos demais. E a questão das mulheres, colegas vereadoras, e eu tenho a felicidade de ter a vereadora Andressa na bancada do PDT, a vereadora Andressa Malman, uma mulher de luta, de fibra, e que representa o nosso PDT. Mas eu quero dizer, colegas vereadores, que o espaço do parlamento, ele é um espaço que, quando a gente fala, mesmo que seja nas entrelinhas,
a gente acaba promovendo alguns discursos, vereadora Marisol. E a gente tem que ter cuidado, principalmente, quando nós estamos em algum cargo que representa outro, vereador Daniel Santos. O senhor, enquanto líder do governo, o senhor tem que cuidar quando o senhor fala, porque o senhor está representando o governo ao qual eu, PDT, fazemos parte. E a vereadora Andressa. Eu acho que o prefeito Adiló, ou ele muda o líder de governo... Questão de ou ordem, ele... presidente. Pois não, vereador Ramon, qual o artigo? Artigo 209, inciso 1º. Pois não. O senhor poderia repetir qual que é o tema que nós estamos debatendo aqui? Sigo. Estamos em discussão de uma moção de repúdio a ato de assédio a um jogo ocorrido recentemente em Bento Gonçalves, do futebol feminino do Esporte Clube Juventude América de Minas Gerais. Obrigado, senhor presidente. O senhor pediu para o orador se manter no tema? Por favor, vamos seguir no tema, vereador Rafael Obrigado, Bueno. vereador. Porque quando o vereador Daniel Santos se utiliza de uma moção que está sendo debatida para tangenciar sobre outros temas, que fala sobre questão também de sexualidade, de gênero, a gente acaba não representando um governo. Eu não me sinto parte de algo. Então, vereador Ramon, é a mesma coisa o senhor, né? Que diz que se acha parecido com o Gustavo Lima, mas não é. É a mesma coisa a questão... Não, só estou fazendo um paralelo à questão do jogo. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Artigo Ramon. 209, inciso 1º. Pois não. Por favor. O orador se manter o tema. Por favor, vereador, vamos seguir no tema. Por mais que eu goste de ser É a mesma coisa, parecido vereador com presidente, a questão do futebol feminino. As pessoas se identificam como elas desejam estar. Se estão cumprindo as prerrogativas para poder estar naquele lugar, as pessoas têm que estar aonde elas podem estar. E não vai ser vereador, não vai ser deputado que vai dizer que as crianças devem ou não devem, não vai ser vereador, deputado, senador que vai obrigar professor dentro de uma sala de aula a dizer como as professores têm que se portar. E a gente... Tá, vereador Danessa, o senhor que, se eu não me engano, o senhor era assessor da Carla Zambelli, né? Ou participava dela, se eu não me engano. O senhor participava do grupo dela político, então está explicada a sua fala. Então, vereadores, colegas vereadores, esta moção aqui, quando a gente fala sobre a questão das mulheres, eu respeito todas, independente de gênero, inclusive... Aqui, ó, a sua foto. Vim a Brasília visitar minha grande amiga Carla Zambelli. Miguxa. Miguxa. O senhor que era todo amigo do Guerra, agora está com a Adiló. Quando tem governo, está junto para ganhar espaço. Mas está de direito. Está de direito. Entra pelas portas dos fundos para conseguir estar onde está. Mas eu quero dizer, presidente, que eu respeito as mulheres, que elas devem estar onde elas devem estar. Inclusive, em nome da bancada do PT, a vereadora Cléo, que é uma mulher de luta, que é uma mulher de fibra, e que ela tem identificação do gênero que ela quiser ter, e ela representa o Parlamento de Caxias. Foi vereadora por pouco tempo aqui na Câmara, mas deixou sua marca. Então, em nome de todas as mulheres, independente do gênero que elas queiram ter, eu voto sim, presidente, por respeito a todas, e contra a segregação. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Encerrada a discussão. Em votação. Para declarar o voto, senhor presidente. Para declarar o voto, vereador Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente eu gostaria de dizer Por favor, que... colegas, atenção. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não compreendi, de fato, o caminho que se tornou o nosso debate. Eu acreditei, colegas vereadoras, minhas colegas vereadoras, porque vocês foram parceiras nessa discussão, que nós nos manteríamos no tema, com respeito às questões que nós trouxemos. E aí, vereadora Marisol, dizem que é mimimi, que a gente fala demais sobre isso. Mas o que aconteceu aqui demonstra que a gente precisa falar, infelizmente, todo dia, toda hora, vereador Rafael Bueno.
Porque eu vi os vereadores combinando sobre o que iam fazer aqui. E aí nós não podemos trazer uma proposição, repudiar uma atitude que aconteceu num jogo, porque os vereadores querem desvirtuar a nossa discussão sobre um assédio. E aí eu vou começar a achar que o problema sou eu. Daqui a pouco eu vou começar a achar que o problema sou eu, porque qualquer elemento que a gente traz, que eu trago, ou sou eu, ou de fato os vereadores precisam olhar mais para a questão do machismo. Porque se nós estamos apelando para escutarem as pautas das mulheres, e quando a gente traz uma moção, desvirtuam o tema, o que é que nós temos que fazer aqui, vereadoras? E aí, desculpa, gurias, vocês que estão nos assistindo, sobre essa discussão aqui, não era a intenção desvirtuar, distorcer, era que nós pudéssemos falar sobre o futebol feminino. Eu ia agradecer na minha declaração de voto o secretário do governo, Cadori, que está sendo parceiro em construirmos uma liga de futebol feminino em Caxias, em debates que possam fortalecer o futebol na nossa região. Ele conheceu a deputada estadual Bruna Rodrigues, do PCdoB, que propôs uma frente parlamentar em defesa do futebol na Assembleia. Nós tivemos uma atividade lá no Vascão, quinta-feira da semana retrasada, sobre isso. Inclusive, ia elogiar o secretário Cadori, de governo, para agora nós termos que desvirtuar o debate para pessoas que aparentemente não entendem nada sobre o que nós trazemos aqui. Então, obviamente, votarei favorável, mas deixo meu repúdio, inclusive, aos vereadores que fizeram disso aqui mais uma ceninha para poder gravar vídeo, para poder colocar na internet. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Para declarar voto, vereadora Rose Frigieri. Bom, eu também fiquei assim um pouco perplexa com essa discussão, não pela questão do tema em si. Confesso que quando se discute a participação da mulher no esporte, as discriminações que acontecem, ele acaba sendo tema relevante à moção que nós estamos fazendo. Mas eu acho que, no mínimo, a gente tem que usar esse espaço quando nós estamos falando uma moção de apoio às mulheres que estão sendo discriminadas. O que acontece? Vem uma fala de discriminação, porque o preconceito é aquilo que a gente tem. Discriminação é quando nós colocamos o nosso preconceito para fora, e que é crime. Desculpa, mas para mim transfobia está tipificado como um crime. E é ofensivo, é triste ouvir uma fala assim. Então, vereador Rafael, lhe agradeço pela menção feita à minha colega Cléo, mas, assim como muitas outras, tem muita gente na luta, tem muita gente dando exemplo de coisas boas. Ela, inclusive, foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos. Aí, quando a gente vai falar de discriminação das mulheres, uma fala vem discriminando as mulheres, é triste para a nossa casa. É triste e é preconceituoso, é discriminatório, é crime. Então, o meu repúdio é em relação a isso. Mas foquemos, né, a questão da moção, que eu votarei favorável, vereadora, assinei, inclusive, né, mas da gravidade do que a gente fala aqui, que nem tudo é imunidade parlamentar. A gente tem que ser responsável pelas nossas falas, mas a gente tem que cuidar quando está falando. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Sandra Bonito. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a quem nos assiste de casa. Eu votarei sim no momento oportuno, mas o que a gente pede é muito simples. A gente pede respeito. E a gente, mulheres, a gente só quer uma coisa: ser protagonista das nossas vidas e das nossas profissões. A gente quer igualdade. A gente quer andar lado a lado com vocês, homens. É só isso. É só isso que a gente pede. Igualdade, respeito e que sejamos protagonistas das nossas vidas e das nossas profissões. No momento oportuno, votarei sim.
Eu acredito que, de fato, quando a gente fala da violência contra a mulher, quando a gente fala do assédio, a gente não pode tratar como uma pauta ideológica. Eu acho que a manifestação de nós, vereadoras, demonstra isso. Demonstra que isso é muito além de qualquer ideologia, de qualquer partido. É uma questão, inclusive, científica, porque através de pesquisas e dados a gente tem muitas comprovações de que a gente sofre assédio, de que a gente é violentada dentro do futebol, dentro da política, nos espaços públicos. Nós, mulheres, somos assediadas no transporte público, nos locomovendo para o nosso trabalho. E dentro do nosso espaço de trabalho, a gente continua sendo assediada. Então, quando a gente vê uma fala como as que estão sendo ditas aqui, a gente só está... Garantindo o tempo, vereadora Estela. Por favor, vereadores, por favor, vamos manter a atenção. Temos uma oradora falando sobre o tema específico, declarando o voto. Por favor, vereadora Estela, o seu tempo está garantido, continua em declaração de voto. Então, retomando, a gente sofre assédio para ir até o nosso local de trabalho e no local de trabalho continua sofrendo assédio. E a gente ouve de muita gente que reforça essa ideia de que é mimimi. Então, se a de 11 jogadoras, 8 são assediadas e a denúncia não chega a 20%, o motivo é justamente esse. É porque a gente é sempre colocado em xeque, porque é sempre colocado em dúvida a nossa palavra. Porque é sempre distorcido as violências que a gente sofre. E isso, querendo ou não, incentiva que as mulheres tenham medo, que as mulheres se calem, que as mulheres não tenham coragem de trazer assuntos como esse para as pautas. Imagina se nós, vereadoras, agora tendo o poder de sermos 7 aqui dentro, já é difícil, já é duro pra caramba trazer a pauta das mulheres. Imagina se a gente não tivesse aqui, se a gente fosse menos. Imagina nos locais de trabalho onde as mulheres não têm um espaço de poder, um espaço de voz. Quantas mulheres se calam todos os dias? Então, que a gente possa também olhar para a questão da transfobia com muita atenção. A expectativa de vida de uma mulher trans não chega aos 40 anos. Então, é inadmissível a gente achar que a gente tem que culpabilizar essas mulheres, ao invés de olhar quais são as políticas públicas necessárias para que essas mulheres tenham a sua vida garantida. Então, é um absurdo o que aconteceu na sessão de hoje, mais uma vez, sobre o debate que trata das nossas vidas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Declaração de voto, vereador Iago. Queria me solidarizar com a vereadora Andressa, que criticou o próprio colega de partido, Cláudio, onde ela falou que o debate foi desvirtuado. Parabéns, eu também concordo quando ele fala que os times de futebol devem para a Receita Federal, realmente desvirtuou o debate. Então, parabéns pela sua fala contra o seu próprio colega. E também queria dizer que, vereador Cláudio, pode botar mais uma câmera, pode botar 8 câmeras, a gente é figura pública. Vocês têm que entender que vocês se tornam figura pública quando vocês colocam o nome para concorrer. Quem não deve nada não tem problema. E se o senhor reclamar mais uma vez, eu demito meus assessores, eu vou contratar 8 videomakers e vou botar a filmar o senhor o tempo inteiro. Qual que é o problema? O senhor deve alguma coisa? O senhor não deve? Eu já lhe falei, o senhor é advogado. Puxa o processo lá, os policiais militares perderam a ação para mim, eu filmei eles, a juíza falou que eu posso filmar alguém no exercício da função. O senhor é figura pública, volta para o escritório se o senhor não quer ser filmado, não quer dar explicação, não quer aparecer nas redes. A Andressa citou aqui que a gente faz videozinho. Vamos presidente, uma questão de ordem, a gente tem que manter-se o tema. Já falei, vamos continuar fazendo por gentileza, presidente. Por favor. Vamos manter a ordem na sessão. Eu vou usar o tempo de líder para falar o tempo inteiro, vai ser pior. Por Vocês favor, não vão me por calar. favor. Vereador Iago, não posso, o senhor não está deixando. Vamos se manter o tema, por favor. Declaração de voto, segue vereador Iago Morandi. Tá bom, vou me ater. Eu queria elogiar a webcam que o vereador Cláudio comprou aqui. Dá para ver que ela é de extrema qualidade. É o último modelo que tem. Queria dar um tchau pro pessoal aí do Partido Comunista. Vamos lá. Vamos lá. Só dizer que eu apoio a vereadora Andressa e reiterar meu apoio e o compromisso a esse tema aí, que é um tema muito importante para nós aqui na cidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Para declarar o voto. Para declarar o voto, vereador Cláudio Libardi. Desculpe, vereador Cristiano. Pela ordem, presidente. Desculpa, vereador Cristiano.
Pela ordem, vereador Rafael Bueno. Só para invocar o artigo até o final da ordem do dia. 2h28 ainda, não... vereador. Mas só... Só um minutinho. Mas não tem tempo. Vamos lá. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Só não pode passar antes das... Não pode passar das 3, né? Mas antes pode. Como vota o vereador... Vereador Caleb vota sim. Voto sim, senhor presidente. presidente. Andressa Marques vota sim. Vereador Eloy Frisso vota não. Isso? Não. Vereador Voto Cláudio sim, Libardi senhor vota sim. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Não. Sandro Fantinel. Capitão. Vereador Ramon Teles, como vota? Pensando? Boa. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovada por maioria, com votos contrários do vereador Edson da Rosa e Eloy Frisso, representação do vereador Juliano Valim. Pela ordem, senhor presidente. E a ausência do vereador Daniel Santos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. A solicitação do vereador Rafael foi até o final da ordem do dia. Obrigado, vereador. Corrigindo. 2 decanos ex-presidentes me corrigindo. Agradeço. Até o final da ordem. Não. O regimento é até o final do grande expediente, colegas vereadores. Obrigado, vereador. E se vocês votaram contra, vocês vão querer usar a ordem da declaração de líder, vocês não vão poder usar, votaram contra. Isso aí. Obrigado, vereador Rafael, com a ausência do vereador Sandro Fantinel e vereador Wagner Petrini, retificando até o final do grande expediente. Segue em declaração de voto o vereador Cristiano Becker. Quero me solidarizar à moção de repúdio ao assédio sofrido, então, à vereadora Andressa. Meus parabéns pela proposição, né, e concordo que não deve haver nenhuma forma de discriminação, né? Inclusive, toda forma de discriminação deve ser discriminada, né? Quero parabenizá-la pela proposição, né, e já antecipo meu voto, que votarei sim. Né, para declarar o voto, senhor presidente. Visto que foi uma denúncia, então, por conta da assistente de arbitragem, que proferiu as palavras contra as jogadoras, né? Então, não há espaço para preconceito, né? Seja por raça, gênero, orientação, condição ou origem qualquer de outra diferença, né? Respeito, empatia e igualdade, então, é o que nós pedimos aqui como uma casa legislativa que somos, né? E eu estou junto com a senhora aí nessa proposição. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra para declarar voto, o vereador Cláudio Libardi. Obrigado, presidente. Em um país em que 1.350 casos de feminicídio são registrados, em que 263 mil casos de lesões corporais dolosas são registrados, em que a pandemia de Covid aumenta a violência doméstica de forma absurda, que nós verificamos mulheres vítimas de violência diariamente, que nós precisamos criar uma vara especializada em violência doméstica, que nós precisamos criar uma delegacia especializada em violência doméstica, que nós precisamos ter uma procuradoria especial da mulher numa casa legislativa. Nós temos que ouvir possível transfobia combinada em uma sessão ordinária da Câmara. É digno de ser oficiado do Ministério Público Federal, presidente. E assim vou lhe requerer. Obviamente vou votar sim. E dentre todas as coisas que eu me orgulho na minha vida, uma foi quando o vereador Sandro Fantinel supostamente cometeu um caso de racismo aqui, eu ter oficiado o Ministério Público Federal. E se Vossa Excelência não fizer, eu farei o oficiamento ao Ministério Público Federal. A cadela do fascismo deu cria, presidente. E nós precisamos castrar ela, com a ajuda do senhor, presidente, e de muita gente. Questão de ordem. Artigo 209, inciso 2º. Pois não, vereador Ramon. Em questão de ordem... Artigo 209. Vereador Ramon Teles. Vereador Ramon Teles com a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Os vereadores estão falando... Só um minutinho. Vereador Iago está... Só um minutinho. Vamos suspender a sessão. Os vereadores estão...
Retomamos a sessão. Questão de ordem para o vereador Ramon Teles. Questão de ordem. Artigo 209, inciso 1º. Para o orador se atentar ao tema. Se o senhor puder repetir o tema, para que todos os parlamentares se atentassem ao tema. Por favor. Obrigado. O tema é de conhecimento de todos e todas. Vereador Cláudio Libardi segue em declaração de voto. Por favor, por favor. Vai ser. Siga, vereador. Siga que o senhor vai ter o seu tempo. E, presidente, eu não vou flertar com nenhum tipo de atraso. Vou votar sim e imputo a quem eu quiser, porque é uma garantia legal que eu tenho, respondendo por isso, a possibilidade ou não de existência de crime. O que está sendo criado nessa sessão é um circo, presidente, para sair do tema. Enquanto eu recebo mensagem que tem gente entrando com faca em escola, nós estamos debatendo aqui se um atleta trans é trans ou não é trans. Por isso que as pessoas odeiam a classe política, presidente. Porque nós utilizamos, vamos levar em consideração o orçamento da Câmara, pelo menos 400 mil reais aqui para um showzinho do vereador Iago, que eu não aturo mais, presidente. O senhor, infelizmente, da mesa diretora, não conseguiu resolver, então que o juiz resolva, vereador Iago. Obrigado. Em declaração de voto, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, para acalmar os ânimos aqui dos colegas, gostaria de ler os pontos positivos das Esmeraldas. Então, as Esmeraldas iniciaram terça-feira a preparação para a temporada e, no ano passado, ano de 2024, conquistaram todos os objetivos propostos. Então, isso mostra o quê? A excelente administração do senhor Fábio Pisamiglio, presidente do Juventude, que coloca um orçamento que ainda é pequeno, eu concordo, esse orçamento é pequeno, mas a projeção do Juventude é que, como o Campeonato Feminino ele é incipiente ainda, então a proposta do Esporte Clube Juventude é que esse valor vai aumentando com o tempo. E mesmo com um pequeno investimento, as nossas Esmeraldas estão representando muito bem. E aqui também vai o meu abraço para o senhor Rogério Bride, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Eu, como faço parte do Conselho, estou muito feliz com a administração e os clubes estão mostrando em campo, estão dando essa resposta em campo, tanto o futebol feminino quanto o futebol masculino. E nós, como juventudistas e caxienses, ficamos muito honrados em ter essas representantes. São atletas que representam muito bem o nosso clube. Então eu estou aqui para dizer que essa ocasião que ocorreu ali com a equipe de arbitragem, isso não representa toda a equipe de arbitragem. É um caso que deve ser repudiado, assim como o Juventude emitiu uma nota a respeito disso. Este árbitro já foi afastado, inclusive. E por quê? Para que isso não se repita. Para que esse caso não se repita, não se torne a repetir e que nós possamos poder conviver em harmonia, tanto o futebol feminino quanto o futebol masculino. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon. Eu só vou fazer um comunicado aqui. Já que nós estamos atentos ao regimento, no artigo 102 do regimento, há uma prerrogativa da presidência em encerrar sessões em caso de tumulto ou problemas, como tem acontecido na nossa. Eu espero não ter que me valer disso. Mas em respeito ao vereador Pedro, se eu tiver que suspender, aliás, cancelar a sessão, que é mais uma tendência que essa legislatura gera, respeito ao vereador Pedro, eu suspendo agora e nós vamos chamar a sessão extraordinária para hoje no final da tarde. Então, só para deixar registrado aqui, caso nós não consigamos manter a ordem, o vereador Pedro tem um requerimento a ser votado, que ele vai à tribuna livre logo mais, respeito ao vereador, se não conseguirmos manter a ordem agora, vou me valer da prerrogativa de presidente, vamos fazer a sessão às 19h30. E, por fim, eu convoco a todos os líderes de bancada para uma reunião na presidência hoje às 15 horas. Por favor, líderes ou vice-líderes na sala da presidência para tratarmos de assuntos, não é só paroquiais, são diocesanos. Não, 15 horas. Seguimos em declaração de voto, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, eu assinei a moção, né, porque eu entendo que a gente
querendo ou não, sofre muitas questões de preconceitos na nossa sociedade, né? A gente acaba normalizando muitas atitudes, assim como no futebol, na política, no trânsito e em diversas outras situações. Mas eu não posso deixar de falar da questão que foi trazida aqui, da questão das mulheres, dos homens concorrerem no lugar das mulheres. Eu acho errado isso. E vou falar em momento oportuno, porque hoje a moção é de uma outra coisa. Mas eu também quero deixar aqui registrado que tem muita gente que se levanta, e vou falar especificamente para o vereador Cláudio Libardi, da questão das câmeras. Mas a gente é filmado todo o tempo aqui. Eu fiquei extremamente chateada e falei na reunião da PEN, da semana que aconteceu, sobre a questão da filmagem do banheiro, que não aconteceu filmagem nenhuma do banheiro. Foi falado aqui nessa sessão que aconteceu filmagem do banheiro. Não, foi pego a vereadora Andressa Marques levantando da sua cadeira. Ninguém filmou ela indo no banheiro. Mas do jeito que foi falado aqui nessa Câmara, foi falado que ela estava indo no banheiro. Eu imaginei, como vereadora, eu não estava na sessão naquele dia, no finalzinho da sessão. Senhor presidente, eu imaginei que tinha senhor uma presidente. filmagem Questão de ordem, lá. senhor Questão de ordem. Por favor, vereadora Daiane. Se atente ao tema, para se atender ao Vereadora tema. Estela Balardim. Quero invocar o artigo 209 para que o orador se atente ao tema. Por favor. Seguimos em declaração de voto. Vereadora Daiane Melo, se atendo ao tema. Me atendo ao tema das mulheres e das câmeras falado aqui pelo vereador Libardi. Todo mundo fugiu do tema. Todo mundo fugiu do tema. Todo mundo que falou, o vereador Libardi da oposição falou e todo mundo deixou ele falar. Porque daí vai para um outro lado, a gente daí tem que voltar e dizer assim, está fugindo do tema. Eu vou votar favorável à moção, entendo que não é o tema, mas foi levantado aqui. E o que é levantado aqui depois é falado nos corredores. Todo mundo estava perguntando da filmagem do banheiro. E se ninguém se levantar aqui, vai ficar que foi filmada a vereadora indo no banheiro e não foi. E acho que a presidência dessa casa, vereador Lucas, quando acontecer as devidas apurações, tem que vir e dar o resultado aqui. Porque é fácil ser oficiado e ficar aí o murmurinho que aconteceu. Votarei favorável, senhor presidente. Para declarar voto, por favor, presidente. Para declarar voto, vereadora Marisol Santos. Bom, vamos voltar, então. Eu quero declarar o meu voto a essa moção de repúdio ao assédio sofrido por atletas do futebol feminino no jogo entre América de Minas Gerais, América Mineiro, Juventude e Bento Gonçalves. Já registrei a minha opinião em relação a isso. Quero declarar que voto favorável e que acho que essa casa precisa, sim, manter discussões sempre que possível em alto nível em relação a isso. Eu sigo no tema, mas eu fui citada aqui e quero só explicar ao vereador Fantinel, que talvez não tenha ficado tão claro, embora eu acho que sim, que quando eu falei que as mulheres gostam muito de elogios, os homens também gostam, e que a gente só não pode ser colocada no primeiro lugar como a beleza ou como a florzinha. A gente gosta, inclusive, de ser chamada de flor. Sou filha da dona Margarida, né? Então, obviamente, tá na linha. Mas não é que a gente não goste, né? Só para deixar muito claro. É só um exemplo muito básico, até me perdoem, talvez muito didático, coisa de professora. Nós tínhamos uma plateia hoje aqui com muitos policiais, estava aqui a turma do BP Choque, enfim, e a gente usaria uma expressão, se tivesse que citar essa plateia, primeiro momento dizia que alegria ter um grupo aqui de homens de fibra, homens fortes, trabalhadores e competentes. É isso que eu quero quando tiver uma plateia de mulheres, que a primeira coisa seja, que bonito ter aqui uma plateia de mulheres que vêm aqui, né, que defendem aquilo que acreditam, mulheres fortes, competentes. E não quero que no primeira fala seja essa, assim como a gente se pronunciou esses dias em outra discussão dessa casa, em que não é o fato de ter uma mulher bonita que facilita uma discussão, é de ter uma mulher pelo poder de articulação capacitada e qualificada. Só isso. Voto favorável a essa moção de repúdio. Precisamos repudiar assédio, preconceito, discriminação de qualquer forma, sempre. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Ela não quer votar. Ela não quer votar. Isso daí eu me
Rose Frigeri, como vota? A Marisol incendiada. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção número 7/2025 foi aprovada por unanimidade, com representação do vereador Juliano Valim e ausência do vereador Sandro Fantinel e Wagner Petrini. Em discussão única e votação, requerimento número 40/2025, de autoria do vereador Pedro Rodrigues, que requer espaço de tribuna livre para o Conselho de Igrejas Evangélicas de Caxias do Sul. Com a palavra o autor para a leitura do requerimento. Da tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia a todos. Quero aproveitar esse momento aqui para fazer um pequeno registro, na verdade, um agradecimento. Achei tão carinhoso da parte da casa essa carteira que veio junto com a nossa credencial hoje. Queria agradecer. E então, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, observadas as normas regimentais, requer o espaço de tribuna livre no dia 9 de abril de 2025, a ser utilizado pelo Conselho de Igrejas Evangélicas de Caxias do Sul, CIEX. Na oportunidade, o presidente do referido conselho, bispo Edmilson Muchon, abordará o tema a importância histórica e contemporânea da cultura judaico-cristã para o sistema democrático, social e jurídico. Caxias do Sul, 24 de março de 2025, 150 da colonização e 135 da emancipação política. Assina esse documento, esse vereador que vos fala, Pedro Rodrigues. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereadora Andressa Marques vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota Voto sim. sim, presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 40/2025 foi aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Estela Balardim, Rafael Bueno, Sandro Fantinel e Wagner Petrini, e representação do vereador Juliano Valim. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 47/2025, contido no processo 55/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 11 da Lei Municipal número 9.174, de 3 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Relator, vereador Eloy Friso, com a palavra o relator. Senhor presidente, o relatório já foi, a leitura já foi feita pelo vereador Libardi na sessão anterior. Só registrar aos colegas vereadores que esse processo é muito importante, especialmente porque existe uma demanda muito forte com relação à vinda do projeto Refis para esta casa, né? Isso, e a aprovação desse projeto é pré-condição. Era isso, senhor presidente. Deferida a questão, em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. Não, senhor, não votei. Desculpe, vereador Daniel Santos vota sim. Mas eu voto sim também. Vereador Caleb vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Aldonei vota sim. Vereador Eloy Friso vota sim. Andressa Vereador Malman Cláudio vota Libardi sim. vota sim. Voto Andressa sim, Malman senhor vota sim. Pedro Rodrigues vota sim. Andressa Marques vota sim. Pedro Rodrigues vota sim. Rose Frigeri vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação.
O projeto de lei número 47/2025 foi aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Estela Balardim, Rafael Bueno, Sandro Fantinel e Wagner Petrini, e representação do vereador Juliano Valim. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Alexandre Bortoluz. Presidente, cedo meu grande expediente é o vereador Aldonei Machado. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Vereador Artilheiro, que faz muitos... Sabendo que faz muitos gols. Segue na tribuna, vereador Aldonei Machado. Que coisa. Bom dia, presidente, senhoras e senhores, colegas vereadores. Então, chegando aqui hoje para mais um grande expediente. Hoje eu queria falar para vocês de uma cooperativa que eu tive o privilégio de conhecer alguns dias atrás, ali na região do bairro Santa Fé, que é a Cooperativa de Trabalho Paz e Bem. O meu amigo Thiago faz um trabalho fantástico. A Cooperativa Paz e Bem foi fundada em 2021 e faz um trabalho muito importante. Eu estive lá, visualizei todo o processo. E aquele trabalho que é feito lá na cooperativa, eu considerei um exemplo para a nossa cidade. Lá são empregadas 82 pessoas. Essas pessoas, muitas delas, já com uma idade, muitos estariam fora do mercado, não teriam outras oportunidades, mas estão lá, sendo remunerados. Muitas mulheres também lá trabalhando. E também a questão das pessoas que tiveram algum problema com a justiça, algumas pessoas com tornozeleira estão lá trabalhando e ajudando no processo daquela cooperativa. A cooperativa, conversando com o Thiago, ele me comentou, né, que os objetivos deles é fazer um trabalho de exemplo, um trabalho que realmente faça uma melhor reciclagem dos nossos resíduos, que traga mais possibilidade para essas pessoas trabalharem lá junto com eles, para ajudar essas pessoas que não têm tantas opções no mercado. Eles também querem fazer parcerias, eles buscam fazer parcerias com empresas no qual eles desenvolvem um trabalho fantástico. Também a ideia deles lá é trabalhar a questão ambiental, que é o principal, né? Hoje, essa cooperativa recebe 60 toneladas dia de resíduos recicláveis. Sendo que desse percentual, 70% são reutilizados. E o restante acaba indo lá para o aterro sanitário. E essa associação, na parte ambiental, a gente tem que considerar a importância dela. E a gente tem que começar a buscar, e até hoje à tarde eu teria uma reunião marcada com a Codeca para conversar sobre a questão dos containers na parte central da cidade, que o Thiago me comentou que o pior lixo que chega para eles é o lixo da área central da cidade. Daqui a pouco a gente trabalhar com alternativas, com um novo sistema de coleta de lixo na área central da cidade, para que o lixo que chegue lá seja um lixo de melhor qualidade, para que possa gerar mais recursos e possa ser melhor aproveitado, para não acontecer aquilo que aconteceu no dia que nós estávamos lá no aterro sanitário,
no Rincão das Flores. Quando chegou um caminhão lá, o caminhão descarregou, voou aquela quantidade gigantesca de sacolas, papéis, e aquilo lá foi tudo para o aterro sanitário. Então, a gente tem que ressaltar essa questão, que é muito importante. Os projetos sociais que essa entidade promove são de grande valia para a sociedade. Um exemplo é a Mochila Solidária, onde eles arrecadam kits de materiais escolares e que são destinados aos filhos desses colaboradores que trabalham lá na entidade. Também é importante citar a questão da Ecotenda, que é um trabalho desenvolvido por eles também, no qual eles, em alguns pontos da cidade, eles coletam esses materiais recicláveis, um material que também chega para eles aí com uma melhor qualidade, onde são coletados, né, o papelão, o plástico e as cartelinhas de medicamento. E essas cartelinhas de medicamento, eles acabam, tem um projeto também que é a Cartelinha do Bem, eles coletam todas essas cartelas, fazem a venda, né, para as indústrias, e a indústria depois transforma essas cartelas em um material que eu vi lá que é fantástico. Uma parte, vereador. No momento oportuno, vereadora. Em portas, rodapés e até em paredes. E eu visualizei uma estrutura dessa lá na cooperativa e tem uma qualidade muito boa. Então, é algo que às vezes a gente não aproveita, que acaba destinando erradamente e que para eles é fundamental. E parte dessa venda, toda essa venda dessas cartelas, que é o mais importante, talvez muitos não saibam, esse valor é destinado para o lar do idoso, aqui de Caxias. Então, um baita projeto. Então, todo o valor que é arrecadado das cartelas vai para o lar do idoso. E eles se mantêm, né? Eles mantêm o projeto através do papelão e do plástico, que fica para eles. Outro projeto muito importante da reciclagem Paz e Bem, da cooperativa Paz e Bem, é o projeto Tia Dina, espaço socioambiental. Nesse espaço, hoje eles absorvem adolescentes, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, filhos dos colaboradores. Essas crianças, esses jovens, muitos poderiam estar na rua naquele momento, no contraturno, mas eles estão lá, dentro da cooperativa. Eles estão lá desenvolvendo o seu lado humano, social e ambiental. Eles, lá dentro desse projeto, eles têm atividades relacionadas ao meio ambiente, à arte e à cultura, à ética e à cidadania, o esporte e o lazer. São valores fundamentais. Falamos muito ontem aqui na questão dos alunos, dos adolescentes, no caso da professora. E esse projeto aqui eu acho fundamental, porque daqui a pouco essas crianças, esses jovens que poderiam estar lá na rua, estão lá ganhando uma oportunidade que daqui a pouco os pais deles, que estão lá trabalhando na cooperativa, não tiveram. Então eles estão formando, capacitando uma geração nova, uma geração que no futuro vai ajudar melhor a nossa sociedade. Então, hoje eles trabalham com um público-alvo, né? São 15 crianças, 15 adolescentes na parte da manhã e 15 adolescentes na parte da tarde. E tem também um trabalho que eles desenvolvem lá, que é a questão de uma horta, que depois aí nós vamos mostrar no vídeo, onde as crianças podem, as próprias crianças desenvolvem lá o adubo, eles plantam, eles regam, eles cuidam daquelas plantinhas, e é algo interessante. Eu, que tenho essa origem do campo, essa origem de mexer na terra, achei fantástico.
eles terem e poderem estar lá mexendo na terra, produzindo os seus próprios alimentos, numa estufa, num espaço pequeno, simples, mas que eles levam para casa na sequência aquele conhecimento e podem aplicar em suas casas. Presidente, eu vou pedir um tempo de liderança do PSDB, por favor. Segue o orador, vereador Aldonei Machado, em declaração de líder da bancada do PSDB. Então, pedir para a assessoria que colocasse o vídeo, por favor. Pelo fato de que nós temos idosos aqui trabalhando, nós temos pessoas com baixo grau de escolaridade, nós temos pessoas que usam tornozeleira aqui, e tipo, aqui a gente não tem aquela discriminação. A pessoa usa tornozeleira, vem trabalhar. Não, temos 5, 6 aqui que usam e são excelentes, trabalham muito. O rapaz que opera a máquina ali, ele tá passando lá embaixo, assim. Ele veio aqui pedir uma carta de emprego, que ele usa tornozeleira, a gente auxiliou ele. Ele é o melhor operador de máquina que nós temos aqui, porque não pode nunca ter um apoio. 10 pessoas vêm aqui e vê que nós somos grandes, vê que nós estamos arrumados. Não, esses não precisam. Aí, se vocês observarem, colegas vereadores, essa área da estufa, lá onde as crianças fazem todo um trabalho, vocês visualizam e vejam a organização. Isso aí são todas as crianças que desenvolvem, eles mesmos cuidam desse espaço. Então, é um projeto desenvolvido lá por eles, projeto Tia Dina. Aí eles têm aula de música também, aulas de informática. Então, muito bacana esse projeto. E eu, quando conheci, me dispus, né, conjuntamente com o Thiago, de começar a buscar formas de ajudar aquela entidade. Vereadora Daiane, sua parte. Vereador Aldonei, muito pertinente o que o senhor traz. Eu conheço a cooperativa Paz e Bem de longa data e é uma cooperativa que pulsa assim, o coração da gente pelo trabalho que eles fazem lá. Tanto o Thiago, a Tânia e todo o pessoal, os cooperativados, aquele centro educativo que tem com as 30 crianças que funcionam no turno contrário, é maravilhoso. Mas a preocupação, sim, acho que o senhor trouxe muito bem, é a questão do lixo seletivo, né? A gente tem que começar uma conscientização melhor das pessoas para a questão do lixo. E a questão dos nossos containers devem ser repensados, sim, porque a cooperativa hoje, com 84 colaboradores lá, eles recebem 60 toneladas do lixo seletivo da nossa cidade. É coletado pela Codeca 120 toneladas, eles recebem 60. Porém, o tanto de rejeitos que é disso é muito grande. Por quê? Porque eles recolhem a parte mais central e levam para a cooperativa. E a parte central já passou muitos carrinhos, já molhou, já não presta mais aquele lixo e vira rejeito. E a dificuldade que o Thiago me passou quando eu visitei lá, inclusive para fazer a comemoração da questão do lixo zero, é realmente isso, os rejeitos, né? A quantidade de rejeitos e muitas vezes a falta de recolhimento desses rejeitos. Conversei também com a presidente da Codeca, prontamente nos atendeu, foi lá fazer o recolhimento dos rejeitos daqueles últimos dias que estava preocupando, sim, a cooperativa, mas eu acho que esse assunto deve ser mais debatido nessa casa, a questão tanto da conscientização para as pessoas, da separação ideal da questão dos lixos, mas também o modelo de container, que agora outras cidades já estão há anos-luz da gente, e a gente precisa, sim, verificar principalmente a questão do seletivo, porque realmente esse lixo que está sendo nos containers da nossa cidade não está servindo para as reciclagens e cooperativas. Declaração Obrigada. de líder do Progressistas. Obrigada, presidente. Aldonei, parabéns por trazer esse tema aqui. Muito obrigada pelas suas colocações, vereadora. E sim, realmente, essa questão dos containers, a gente vai ter que repensar, principalmente o container amarelo. Eu recebi algumas ideias, né, do Thiago, também fui procurar aqui em Caxias, tem uma empresa que tem aqui em Caxias esses containers, fui lá visitar. E esse novo sistema que eles têm ideia de implantar é um sistema muito bom, que não tem mais como molhar o lixo seletivo.
E acredito que nós vamos ter que, daqui a pouco, entre nós, casa aqui, vereadores, talvez reforçar isso, né? Para que nós possamos, daqui a pouco, fazer novos testes aqui na cidade. O container amarelo, aquele da tampinha, não está dando mais, né? Ele é um container pequeno, com a tampa, daí daqui a pouco enche, fica aquela tampa aberta, chove, molha, e esse lixo acaba indo fora. Então, com esse novo sistema, um container fechado, com abertura mínima, somente para colocar as coisas pequenas lá dentro, não vai molhar. Claro, vai ter que ser feito todo um estudo, né? Um estudo para que se possa ter caminhões e equipamentos para coletar, mas tem que ser repensado essa questão. Então, gostaria, né? Oi? Então sua parte, vereadora Marisol. Eu não tinha escutado, perdão. Obrigada. Não deixaria de lhe parabenizar, Vou lhe pedir uma parte também, vereador. Vereador Aldonei, por trazer esse assunto tão importante e por trazer a cooperativa aqui para essa casa, mais uma vez, né? A cooperativa Paz e Bem representa, obviamente, né, a todos que trabalham com a reciclagem, com a rede em Caxias, mas eu já tive a oportunidade de assistir os guris, né, em várias palestras, como são didáticos, como são ativos, como eles realmente movimentam a cooperativa e com essa clareza, né? Olha, nós aqui empregamos, né, os idosos, empregamos quem precisa de ressocialização, nós queremos saber de trabalho. Então, parabéns por ter trazido esse tema tão importante. A gente tem a conexão de uma bancada muito próxima, sem divergências? Com certeza. Mentira. Temos, eventualmente, divergências, e isso não é nenhum problema, né, vereador? Mas quase sempre temos convergências. Eu até... Não faz muito tempo, a gente postou também nas redes sociais um vídeo falando sobre essa questão dos blisters, né? Que até, sei lá, 2 anos, a gente nem... 2, 3 anos, a gente nem ouvia falar o que se faz com a tal da cartela de remédio, né? Isso aí. E é assustador. O senhor está dizendo que viu, né? No que ela se transforma, é assustador. Nós fizemos uma visita no ano passado, eu acredito, ao Recanto da Compaixão. E lá... A porta dos banheiros, por exemplo, há portas dos banheiros que são feitas com essa liga a partir das cartelas, né? Então, hoje existe, para quem não conhece, né? A gente postou nas redes e orientou para quais são os locais de recolhimento, mas Supermercado Andreaça, vários deles, a gente leva geralmente ali mesmo na Igreja dos Capuchinhos, pertinho ali da secretaria, né? Onde tem as ecotendas, que são administradas pela cooperativa, né? Então, a cooperativa busca isso. Esse material é vendido para uma empresa no Paraná e refaz, né, que consegue colocar isso numa liga para vários materiais. Então, é algo que faz só bem, né? Porque a gente não sabe o que fazer com isso. Então, parabéns por ter trazido esse tema. A cooperativa é parceira de projetos que têm o meu total reconhecimento, como o Caxias Lixo Zero, por exemplo. Eles já são parceiros sempre. Então, parabéns por nos trazer esse tema e parabéns por essa luta que eu acho que é de todos nós, para repensarmos a questão da educação ambiental, da questão dos resíduos, não do lixo, mas dos resíduos e do reaproveitamento em Caxias. Com certeza, essa questão da educação é fundamental, começar na base. Vereador Cláudio, sua parte. Obrigado pela gentileza, vereador Aldonei. Queria parabenizar o senhor e agradecer pelo senhor ter oportunizado a presença do Guilherme, seu assessor na Comissão do Meio Ambiente. Ele levou diversos pontos importantes, levou situações de quando ele trabalhava com o deputado estadual Nerio Carteiro, a possibilidade de a gente conseguir regrar esse modelo de container e também regrar as empresas de caliça. Então, parabenizar o senhor não só pelo tema, mas também pela escolha da sua assessoria. O Guilherme ajuda não só o senhor, mas a cidade inteira. Muito obrigado. Muito bem. Então tá, senhoras e senhores, muito obrigado pelo espaço. E era isso. Obrigado, vereador Aldonei. Vereador Juliano Valim nos ouve? Sim, estou escutando o nobre presidente. Pois não. Em grande expediente, o senhor tem a palavra. Hoje estou passando o meu grande expediente ao nobre colega vereador Eloy Frisso. Eloy Frisso. Então, com a palavra, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Obrigado, nobre presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado, vereador Juliano, pela sua cedência. Muito obrigado também aos vereadores que permaneceram na casa até esse momento. Me permitam, e agradeço mais uma vez ao vereador Juliano, poder vir aqui e abordar esse assunto. Eu não tive mais oportunidade de falar em grande expediente, em outros espaços, desde aquele episódio
lamentável do dia 18 de março, mas refiro aos senhores e senhoras de que esse assunto, a princípio, não voltarei, porque vai ser tratado nos fóruns adequados. Então, faço esse registro para deixar bem claro aqui qual a minha posição. Mas eu gostaria, até não estava ontem aqui, estava em Brasília, com 2 audiências maravilhosas no Ministério da Indústria e Comércio, recebidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e depois no Ministério da Educação, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, recebido pela diretora-presidente, e terei a oportunidade de fazer um relatório sobre a minha ida a Brasília e encaminhamento de algumas emendas aí, principalmente com relação à questão da Maesa, ao Reino dos Orixás e ao Parque Rural, que são temas muito caros para mim, e terei a oportunidade de voltar a falar sobre esses assuntos. Mas gostaria, vereador Cláudio, de abordar um tema que eu vivenciei, vereadora Marisol, a criação da Guarda Municipal. Tá? Tive a oportunidade de participar ativamente no processo de criação da Guarda Municipal, e naquele momento lá, vereador Iago, eu defendia que o papel principal da Guarda Municipal era a proteção das nossas escolas. E confesso aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que tinha muita dúvida sobre a criação da Guarda, porque se extinguia o setor de vigilância da Prefeitura. E eu sou do tempo, vereadora Marisol, você não é, eu, vereador Edson, provavelmente sejamos, que eu falava aqui do tempo das duplas de PM Pedro e Paulo, tá? Que passavam lá pelo nosso bairro e prestavam uma segurança fantástica, né, a nível do trabalho da brigada. E nas escolas, estudei uma primeira escolinha lá, uma escola rural, uma brisoleta, lá indo para São Virgílio da Sexta Légua, mas depois fui para o grupo escolar do bairro Cruzeiro, que depois se transformou em província de Mendonça. Lá nós tínhamos, do tempo antigo, os que estão me vendo pela TV, os mais velhos, nós tínhamos lá sempre uma pessoa responsável pela segurança. A gente chamava de Dona Higiene, outros chamavam de outros nomes. E aquela pessoa cuidava de tudo que entrava na escola, a forma como as crianças entravam na escola. Mais tarde, quando eu, aqui no Ginásio Guarani, que agora é Emílio Meyer, a mesma coisa. E lá no Cristóvão, quando fiz o científico, também tinha uma pessoa responsável por cuidar das crianças que entravam lá. Crianças jovens já, 15, 16, 17 anos, né? 14, né? Fazendo o antigo ginásio e científico, que hoje é o primeiro e segundo grau, né? E quando se fez essa discussão sobre a criação da guarda, eu disse assim, e o setor de vigilância da prefeitura? Bom, vai ser extinto, vai ser incorporado à guarda municipal. Então, vários vigilantes antigos se incorporaram à guarda municipal, viraram guardas municipais, né? E aquela minha preocupação, e as escolas? Até hoje as nossas escolas estão literalmente abandonadas. Literalmente abandonadas. Eu quero saudar o prefeito, me parece que na discussão de ontem, colocou, vereador Daniel, que a prioridade do governo vai ser agora a segurança das nossas escolas. Depois do leite derramado, né, vereador Caleb? Depois do leite derramado, eu sou professor. Me formei junto com a vereadora Rose, fiz concurso, fui lecionar. E quando eu fui lecionar, eu me lembrava da professora Júlia Fórmulo, que foi minha primeira professora no curso primário. E o vereador Fantinel não está aqui, mas ela era daquele tipo que, pá, régua na nossa mão. Não estou dizendo que esse seja o método correto, mas gostaria de dizer que quando fui para dentro de uma sala de aula e comecei num loteamento popular Vila Leão, na escola Marcial Pisoni, lecionando de manhã. Eu recordo que as sessões da Câmara eram à tarde, a partir das 17 horas, então eu tinha a oportunidade de continuar lecionando de manhã. Lá, dentro das salas de aula,
vereador Iago, ainda nós não tínhamos as facções organizadas, mas nós tínhamos os traficantes. E eu me lembro de quantas vezes tive que botar aluno para fora da sala de aula por conta de que os traficantes que já existiam, na minha época eram só os traficantes do bairro, né, que já existiam, e a época a droga mais usada era a maconha, né? Então tu tinha dentro da escola alguém que levava a maconha para dentro da escola. Mas a própria gurizada entregava. E aí esse sujeito, eu literalmente botava para fora da escola. Né? Eu até pelo fato, e voltamos à discussão anterior, homem e mulher, né? Principalmente homens, meninos homens, né? Enfrentavam muito as professoras. Né? Muitas professoras me pediam socorro às vezes. Né? Estou enfrentando um problema em sala de aula por conta disso, daquilo e tal. Então, me recordo desses tempos, mas agora nós estamos vivenciando um novo momento, em que as facções fazem um trabalho de cooptar, inclusive crianças. 14, 15, 16 anos. Vou lhe pedir uma parte. 14, 15, 16 anos dentro das escolas. Então, prefeito Adiló, o senhor está coberto de razão. Vamos botar essa guarda na frente das escolas. Tem que estar lá 24 horas. A guarda municipal tem que estar lá dentro da escola, protegendo aquilo que é o nosso futuro, as nossas crianças. E eu continuo sempre defendendo essa proposta. A guarda municipal quer virar polícia. Eu lá atrás, vereador Iago, eu defendi a tese de que o município, já como havia uma falta muito grande de parte do Estado, da questão financeira da nossa brigada, que cada vez ia perdendo mais e mais servidores, olha, o município tem recurso, vamos botar recurso, vamos fazer um convênio com a brigada. A brigada pode continuar fazendo a fiscalização de trânsito, não precisava ter criado uma fiscalização de trânsito. A brigada fazia esse trabalho muito bem. A brigada pode continuar fazendo a segurança da nossa cidade. Faltou dinheiro do Estado, bota dinheiro do município, faz convênio com a brigada. Não precisava criar uma guarda municipal. É uma disputa de competências. É uma disputa de competências. Óbvio que os guardas querem virar uns Rambo, né? Vou fazer o quê, né? Cada um tem o seu sonho, o seu desejo, né? Mas, do ponto de vista da segurança pública, é muito mais importante ter um vigilante ou um guarda municipal na frente de uma escola e que ele conhece as crianças e conhece os pais das crianças e sabe quem vai lá para dentro para fazer esse tipo de trabalho. Então, o episódio de ontem me apavora, né? Uma criança de 15 anos. 15 anos. Olha, a gente enfrentava lá problemas, vereador Cláudio. A gurizada, de vez em quando, aparecia com um canivete, perdão. Atrapalhei aqui. Um canivete, né? E aquilo era uma coisa de poder, né? O menino aparecia com um canivete, né? Dentro da mochila, alguma coisa assim. Mas eu nunca imaginei que quem levasse um canivete lá para descascar uma laranja era para cortar uma professora. Né? Então, veja aonde se chegou. Pois não, vereador Cláudio. Queria parabenizar o senhor pelo tema. E tem uma posição que a gente toma que é sempre comum aqui, que é a necessidade de nós conversarmos sobre Caxias. Eu ontem fiz uma manifestação no sentido de corroborar com o que o vereador Bortola e o vereador Iago poderiam pensar através da Comissão de Segurança Pública. E a gente tem que pensar algo urgentemente. Parabéns para o senhor. Esse é um tema especialmente urgente nessa casa. E eu acredito que se tem uma moção que justificaria um regime de urgência, é o prefeito que chame os 70 guardas municipais. Obrigado. E sem querer tomar mais o tempo dos colegas, vereadores e vereadoras, vou continuar defendendo aqui. Guarda municipal na frente das nossas escolas, protegendo as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Eloy Frisso. Com a palavra, a bancada do Partido Progressista. Da tribuna, vereador Bortola. Peço uma parte. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, já lhe concedo, vereador Iago.
Dando prosseguimento nesse tema, em especial quando a gente fala em educação, a gente fica cada dia mais que passa preocupado, muito preocupado, porque agora de manhã não foram somente 2 escolas, foram 3 escolas. 3 escolas que adolescentes foram apreendidos pela guarda municipal com 3 armas brancas, com 3 facas. 3 escolas diferentes. E digo mais, se for a fundo da história, se for dar mais uma procurada aí, vai achar muito mais outras escolas aí que vai encontrar aluno nessa situação. E foram conduzidos para a delegacia. Um jovem de 17 anos, um jovem de 15 anos e um jovem de 13 anos. 13 anos de idade. E concordo e solicitamos esse reforço já da Guarda Municipal nas escolas, da própria Brigada Militar nas escolas, porque está se tornando uma situação muito preocupante. Muito preocupante. Nós temos que tomar alguma medida para que esses alunos não consigam entrar na escola com nenhum tipo de arma. Seja branca, seja arma de fogo. Não temos condições de aceitar ou se tornar normal essa situação nas escolas. Também. É inadmissível nós aceitarmos isso. Por isso, inclusive antes fiz um vídeo conclamando e vou cobrar incessantemente do prefeito para dar a celeridade necessária para a nomeação de 70 novos guardas municipais. Claro que não é o procedimento padrão, mas se a gente bota um em cada escola, contempla quase todas as escolas municipais. Uma parte. Quase todos esses novos guardas. Óbvio, reforço, não é o procedimento. Né? Mas nós temos que tomar alguma atitude urgente para não acontecer o pior do que aconteceu há 2 dias atrás. Sua parte, vereador Iago. Parabéns pelo pronunciamento, vereador Bortola, concordo com o senhor. Aqui eu vou discordar do vereador Friso, mas eu admiro ele porque ele mantém sempre na mesma pegada e a mesma opinião, não muda conforme o vento. Admiro a postura do senhor porque o senhor tem uma linha e segue naquela linha e não mudou. O senhor foi o que mais defendeu a questão das guardas ficarem só nas escolas, e por mais que eu discorde, o senhor veio aqui agora na tribuna e manteve o discurso. Então não mudou o discurso, segue o mesmo discurso, e isso aí eu admiro na pessoa que é da vida pública e tem coragem para manter sempre o mesmo discurso. Mas queria fazer um elogio ao seu governo, que na minha opinião daí é uma contradição ao discurso do senhor, que a Romu foi fundada lá no governo de vocês, e foi um baita trabalho a Romu quando foi feita lá atrás, né? E para mim a Secretaria de Segurança de vocês, do governo do senhor ali e do Cassina, foi uma das mais atuantes, uma das melhores para mim, né? Então, eu acho que a Romu representou números bons na época do governo do senhor. Então, eu acredito que sim, dá para abraçar os dois, só precisa de gestão. É que a gente está sendo empurrado por um discurso que ou a guarda tem que estar 100% nas escolas ou não tem que estar e tem que estar pegando tráfego. Eu acho que não, acho que dá para atender tudo, até ajudar com a tecnologia, quem sabe mais câmeras, o monitoramento para poupar da viatura, tem que ficar lá o dia inteiro, botando pânico, por exemplo, até um projeto da vereadora Rose, eu acho que é um excelente projeto, porque assim consegue dar mais efetividade. Mas seria isso, eu acho que se tiver gestão daria para fazer os dois, minha opinião. Obrigado, vereador Iago. Vereador Caleb. Vereador Bortola, colega partidário, parabéns pela sua manifestação mais uma vez aqui na tribuna, falando sobre aquilo que nós já vimos, falando sobre o chamamento dos 70 guardas municipais da nossa cidade aprovados em concurso. E eu gostaria de reforçar o que o senhor disse, e também o vereador Eloy Friso mencionou sobre guarnecer as escolas. Nós temos aqui o caso do prefeito de Vacaria, que decidiu instalar detector de metais, né, dentro, ou melhor dizendo, na porta das escolas. Foi um investimento de R$319 mil para contemplar as 12 escolas de ensino fundamental. Isso lá em 2023, ainda depois da situação que ocorreu lá na cidade de Blumenau. Então, o prefeito à época, Amadeu Boeira, né, tomou essa decisão. Acho muito pertinente a gente pensar também sobre uma questão, adaptar, obviamente, porque tem todo o fato das tesouras, né, que os alunos precisariam deixar em sala de aula, enfim. Mas isso moveu o prefeito a tomar essa decisão depois da chacina em Blumenau, e também o fato que aconteceu de um aluno lá em Vacaria ter entrado na escola com a faca. Então, temos que reverberar o assunto certamente, e parabéns mais uma vez pela sua fala. Vereadora Daiane.
Vereador Bortola, parabéns pelo tema trazido aqui. E falar também, né, que esse aluno de 13 anos, até foi resolvido na escola, a questão hoje de manhã, na escola Marcial Pisoni, ele ameaçou a professora, né? Os outros só foram encontrados com a faca, mas esse aluno em específico está já na notícia que ele ameaçou a professora. Então, é um fato grave, né, nas nossas escolas. E aqui a gente faz o chamamento que ontem a gente já fez nessa casa, que a Prefeitura, que a Secretaria de Segurança e Proteção Social chame imediatamente os 70 guardas municipais para atuarem, principalmente agora, neste momento, nas escolas, com patrulhamento nas 4 regiões da cidade. E daqui a pouco, por que não, por enquanto, manter um guarda na entrada e na saída da escola, daqui a pouco na entrada para fiscalizar o que tem nas mochilas, para fazer essa... Daqui a pouco não precisa ficar o dia inteiro na escola, mas que faça a entrada, o guarda faz a entrada, revista todas as mochilas e faz a entrada do período da tarde. Porque a gente vai precisar de alguma coisa emergencial. A parte do detector de metais eu acho fantástico. Falei isso em 2022, logo depois do acontecido lá em Santa Catarina, e foi reverberado aqui, muito aqui na Câmara de Vereadores, porém não foi para frente, né, por uma decisão até de governo, enfim, mas isso a longo prazo. Mas o que a gente pode fazer a curto prazo? As professoras estão ameaçadas e os alunos também das nossas escolas estão ameaçados. Então, o que a gente pode fazer agora? Agora, de imediato, eu acredito que a Prefeitura tem que fazer a nomeação desses 70 guardas e já colocar nas patrulhas escolares. Obrigada, vereador, e parabéns por trazer o tema aqui. Obrigado, vereadora Daiane. Vereador Cláudio. Se for de conhecimento de Vossa Excelência, vereador Bortola, eu gostaria que o senhor esclarecesse se há ou não um protocolo específico para chamamento, porque o que eu recebo de contato das professoras é que não tem um esclarecimento acerca do procedimento quando a identificação. Então, acho que é importante, não só o senhor, mas o secretário de Segurança Pública dessa cidade esclarecer. Ontem nós vimos aqui, obviamente, um sentimento de mudança. Agora, nós amanhecemos com 3 crianças, com uma faca, e a mudança foi nenhuma. Então, bom, é competência do secretário minimamente esclarecer, porque as professoras do Guerino Zunho tiveram que ir até a delegacia de polícia. Não é possível que a gente não possa acionar uma guarnição da Guarda Municipal para se deslocar até o local. Só para lhe corrigir, vereador Cláudio, a Guarda foi ao local, fez todo o procedimento, até porque a comunidade escolar fez o 153, ligou para a Guarda compareceu ao local nas 3 situações, apreendeu a faca, levou para a delegacia, levou o jovem para a delegacia e, posteriormente, obviamente, chamaram os pais, né? Então, esse é o procedimento. Liga 190, liga 153, eles estão à disposição, e, inclusive, o Comando Geral da Brigada Militar determinou uma força-tarefa, não somente em Caxias do Sul, mas em outros tantos municípios, nessa questão das escolas estaduais, municipais, enfim. Então, aqui dizer da nossa preocupação na legislatura passada, quando ocorreu situações mais graves em nosso país e até fora do país, nós protocolamos justamente essa questão do detector de metal. Obviamente deu inconstitucional, em virtude de não podemos onerar o Poder Executivo, mas nós temos que ter, digamos assim, essa sensibilidade do Poder Executivo para que a gente consiga fazer a instalação de detector de metal, já que câmera de monitoramento a gente viu que, infelizmente, ela ajuda, mas ela não funciona, porque eles depredam o patrimônio público, os jovens, e acontece o que aconteceu 2 dias atrás, está comprovado. Então, pelo menos evitando de que o aluno entre com faca ou com seja lá qual arma que for, já pelo menos dentro da comunidade escolar, os professores, os outros colegas e a direção, pelo menos, vai se sentir segura dentro do seu local de trabalho. Enfim, seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Bortola. Encerrado o grande expediente. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.
Olá, estamos de volta. Você acaba de assistir a sessão de quinta-feira, a última da semana. Aqui ao meu lado já está o vereador Eloy Frisso, que ocupou o espaço do grande expediente, cedido pelo vereador Juliano Valim. Vereador, o senhor recuperou o caso que ocorreu na terça-feira com a professora lá do João Desorze, porque o senhor falou da presença da Guarda Municipal nas escolas, uma pauta que o senhor defende, inclusive desde a criação da Guarda Municipal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, por favor? Bom dia. Bom dia, de fato. Eu já, de muito tempo, participei do processo de criação da Guarda Municipal, na condição de vereador à época, e desde aquele tempo sempre defendi que as atribuições da brigada é um tipo de atribuição, tá? A questão de polícia, né? E nós tínhamos lá, eu referia lá no bairro Cruzeiro, por exemplo, nós tínhamos Pedro e Paulo, né, a dupla de brigadianos que passavam lá. Nós tínhamos brigadianos que faziam toda a fiscalização de trânsito e assim por diante. Com a criação da Guarda Municipal, eu sempre defendi que a principal tarefa, já que nós estávamos extinguindo o setor de vigilância da prefeitura, era cuidar das nossas escolas, cuidar das nossas crianças. Na época, nós tínhamos traficantes, né, que tentavam levar drogas para dentro das escolas, tipo maconha, né? Agora, no tempo das gangues e das facções, eles capturam crianças, né, menores de 14, 15, 16 anos, para levar drogas mais pesadas para dentro da escola. Então, nós temos que ter como tarefa principal da Guarda Municipal, continuo defendendo essa proposta, é cuidar do patrimônio municipal, dos nossos espaços, né, da prefeitura, mas principalmente das escolas. As outras tarefas de policiamento ostensivo e assim por diante, a prioridade é da Brigada Militar. Óbvio que a Guarda Municipal pode ser acionada em algum momento, mas como setor auxiliar da Brigada Militar ou da Polícia Civil. Então, essa foi a minha tese, que eu vou continuar defendendo, né? E que bom que o prefeito Adiló determinou, então, que a prioridade da Guarda Municipal agora vai ser cuidar das nossas escolas. Antes de encerrar a sua participação, é importante o senhor até destacar isso, porque essa discussão que o senhor levanta da presença da Guarda Municipal lá atrás, né? O senhor está falando lá atrás, anos 90, até antes até. E, então, isso significa que essa discussão da violência nas escolas não é só de agora, porque senão as pessoas acham que agora que a gente está vivendo situações... Claro, agora a gente vive uma situação extrema, né? Mas a gente já teve dificuldades nas escolas com a presença dos traficantes e tudo mais, né? E eu vivenciei isso como professor, né? Eu lecionei, sou professor municipal do curso de História, lecionei lá no Marcel Pisoni, lecionei no Papa João XXIII, e lá a gente enfrentava esse tipo de situação. Um menino que aparecia com um canivete no bolso. Era para descascar uma laranja. Sabe como é que é, né? Mas naquele tempo nós não tínhamos alunos que queriam assassinar professores, né? Era mais uma coisa de poder, né? Mostrar poder. Eu estou com um canivete, né? Então, hoje não. Se bobear, a gurizada, 15, 16 anos, vão entrar armados dentro de uma escola, né? Então, qualquer briga com o professor, com o diretor de escola, partir para uma situação mais violenta. Então, nesse sentido, eu acho que a Guarda Municipal tem que, efetivamente, cumprir sua obrigação principal, cuidar do patrimônio municipal e cuidar das nossas crianças. A violência na sociedade é um tema mais complexo mesmo, né, vereador? Inclusive se estendendo até para as escolas estaduais, né, que também enfrentam esse tipo de problema, né? Você vai numa universidade, você vai entrar lá, sempre vai ter um vigilante lá, cuidando, né? Por que nós não temos que adotar isso aqui nas nossas escolas, tanto do município quanto do Estado? Ótimo. Obrigada pelos esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Agora sim, recebo a participação do vereador Aldonei Machado. Bom dia, vereador. O senhor fez uma visita numa cooperativa muito querida, que a gente já fez matéria, inclusive, que é a Cooperativa Paz e Bem, cooperativa da Zona Norte, de reciclagem. E o senhor apresentou vários projetos muito importantes e bacanas, tanto na questão ambiental quanto na questão social, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, por favor. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, foi a Cooperativa Paz e Bem. Me encheu de orgulho quando eu entrei lá e comecei a visualizar o trabalho que eles fazem, né? Um trabalho importante, um trabalho social, ambiental, né? De inclusão, né? Daquelas pessoas que daqui a pouco estariam na vulnerabilidade, né? Dos filhos dessas pessoas que poderiam estar, como falava antes ali o colega Eloy Frisso, na questão de, daqui a pouco, pensando bobagem, né? aquele tempo ocioso,
e eles estão lá no contraturno. Eles estão lá recebendo cursos de informática, de música, de dança. Eles têm lá uma mini horta, uma estufa, algo fantástico, onde ensina eles a como produzir, a plantar, né, a cultivar algumas espécies, né, e o próprio trabalho que o Thiago faz lá, né, dentro da recicladora, fazendo a inclusão, né, aquelas pessoas daqui a pouco tiveram algum problema com a sociedade, eles não são discriminados lá. Eles estão lá trabalhando, estão lá produzindo, estão lá ganhando seu salário. E isso é bom para a sociedade. A questão também que eles fazem da própria reciclagem. O lixo que chega lá para eles são 60 toneladas dia. Eles conseguem reaproveitar 70%. E só aquela parte realmente que é muito ruim vai para o aterro sanitário. Então, a gente tem que apoiar, a gente tem que incentivar esse tipo de trabalho. Temos que buscar mecanismos junto à Codeca, junto à Prefeitura, para nós, daqui a pouco, melhorar o sistema de coleta que existe hoje aqui na área central, que é o pior lixo que acaba chegando para eles. Que a gente possa ter, né, um novo sistema que não mole, que não deixe as pessoas entrarem, né, que é um sistema que entregue um lixo de qualidade. Todos nós, toda a sociedade, toda a comunidade vai estar ganhando com esse tipo de ação, com esse tipo de projeto. E é bacana, né? Porque quando vocês trazem essas iniciativas tão legais, né? Em momentos, essa semana foi uma semana tão difícil, trazer iniciativas bacanas assim dá um pouco de esperança, de fato, né, vereador? Com certeza, a gente vive dias tumultuados, a gente teve anteontem, aquele caso do policial, a professora esfaqueada, ontem toda aquela comoção, né? Hoje o pessoal também trabalhando essa questão, daí fica um pouco ideológico, aquela briga toda, mas, enfim, a gente tem que buscar trabalhar para ajudar de verdade a comunidade. O meu papel vai ser esse, não entro em discussão, não entro em briga, mas eu luto pelas pessoas, eu luto pela comunidade, e sempre que eu vou estar trabalhando e buscando ações assim, exemplos assim, para trazer para o plenário, para despertar em nós, vereadores, daqui a pouco buscar juntos ações que possam ajudar esse tipo de empresa, esse tipo de cooperativa, para que todos nós estejamos ganhando com essas ações. Ótimo. Muito obrigada, obrigado pelos esclarecimentos, um bom trabalho. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Gente, é isso. A gente encerra, então, a sessão ordinária de hoje. Já foi encerrada, né? Mas eu encerro a minha participação, a do Celso Perotto, meu colega, que estamos aqui até o final. Mas a gente, então, se encontra na programação da TV Câmara Caxias. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Uma ótima semana, fim de semana para vocês. Tchau, tchau.